Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Movimento Elanco. E como vocês já sabem, a gente já tem mais de 30 episódios no nosso canal do Spotify. Mas hoje a gente está aqui com esse formato diferente, trazendo essas 3 grandes referências para bater um papo super descontraído aqui, que são os 3 R's da dermatologia veterinária. E a gente vai falar sobre diversos assuntos, considerando a atopia, os animais alérgicos, com foco principalmente nos pacientes alérgicos. Então eu quero agradecer a presença dessas 3 grandes figuras aqui, que são muito queridas para a gente. Me apresentando, eu sou Tatiana Pavan, sou médica veterinária e consultora técnica aqui da Elanco. E lembrando que esse episódio é um patrocínio da Seresto. Olha como a nossa sala tá toda linda aqui. E aí eu quero apresentar para vocês então a Rita Carmona, a Romeica Reis e o Ronaldo Lucas. Gente, sejam bem-vindos. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Ah, que delícia estar aqui hoje. É um prazer, viu, Tati, estar junto com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Pessoal, vamos começar aqui então. A gente vai falar sobre... A gente quer saber um pouquinho sobre a experiência casuística na rotina de vocês, né? Então, antes da gente entrar mais no detalhe dos pacientes alérgicos, a gente gostaria de conhecer um pouquinho essa rotina. Como que é a rotina das alergias na clínica de vocês, de tudo que vocês atendem dentro da dermatologia veterinária? Qual é a estimativa desses pacientes alérgicos? Posso começar? Pode. Porque eu acho que a minha rotina vai ser bem diferente da do Ronaldo e da Romeica, que eu só atendo alergia, né? Eu acho que assim, hoje a gente está num nível que a gente comemora quando vem um caso que não é alérgico. Então, acho que a minha rotina, eu diria que assim, no mínimo 90% dos casos que eu atendo é de alergia. Eu acabo atendendo muita alergia também. Na verdade, fazer dermato, acho que envolve... E os casos se sobrepõem, né? Assim, eu fui picada pela otoendoscopia, pela paixão, pela otologia, pelo Ronaldo, né? E até nesse caso as coisas se sobrepõem, porque a gente acaba fazendo muito paciente alérgico com otopatias crônicas. Mas eu ainda tenho a leishmania de herança, né? Então, acho que talvez meus casos... E hoje em dia, talvez sejam assim, os casos alérgicos complicados... E as leishmanias complicadas, porque hoje muita gente trata a leishmania, quando vai dando certo, fica no clínico, quando dá errado, vai para o especial, vai para a pessoa que estuda um pouco mais, vai para a pessoa que... Então, ainda acaba sendo agora, talvez, os alérgicos complicados, os leishmanióticos complicados, o que é muito pior para nós, né? A gente precisa juntar mais peças do quebra-cabeça para tentar desvendar esses mistérios. Eu tenho acho que juntando as duas informações, a minha rotina é grande em alergia, né? Eu acho que eu chutaria uns 80%. Mas eu vou no gancho da Romeica. A gente mudou o perfil. Assim, eu acho que a veterinária evoluiu no país como um todo, o interesse pela dermatologia cresceu muito, então a gente tem muitos cursos por aí, muita educação continuada, e hoje a gente tem pego casos de alta complexidade. Então, voltou a ter bastante casos de doença autoimune na clínica, alérgicos pouco responsivos ao tratamento. Então, é muito cão alérgico, mas raramente chega um cão alérgico que ele chega ali, entra na clínica e fala, nunca fui no veterinário. São cães muito mexidos, né? E hoje tem uma oferta muito grande no mercado de tratamentos, então... Às vezes a gente vê combinações um pouco fora do padrão, fora daquilo que está nos guidelines, e às vezes são casos de fato pouco responsivos, ou às vezes são casos que estão mal manejados, mas a complexidade aumentou, né? Isso também desgasta bastante a gente, porque já é um tutor cansado, né? É um responsável pelo animal que já passou em vários veterinários. É muito mais... você tem que... doar muito mais energia para aquele atendimento de uma coisa que teoricamente nem precisaria. Mas a alergia é 80%, como a Rita disse, 90%, é o carro-chefe da clínica hoje. Acho que também, pelo fato da gente trabalhar com especialidade, a gente trabalha com uma faixa da população mais privilegiada, né? Então isso leva... É o cachorro de apartamento, é o cachorro que é super cuidado. E esse cachorro é o alérgico, né? Se a gente fizer um paralelo com as crianças, é mais ou menos assim que a banda toca, mas a alergia é o carro-chefe. Interessante. E desses casos, vocês têm ideia, assim, vocês conseguem fazer uma estimativa da proporção de gatos e cães? A maioria é cão. Acho que a maioria é cão. Mas eu ando pegando uns casos de gatos alérgicos que é de
mais difícil o controle. Eu não sei se isso eles... mesmo, também. A impressão que eu tenho, como o Ronaldo disse, né? Às vezes a gente pega esses casos, na maioria das vezes são casos muito mexidos nos cães. Enfim, muitas vezes é questão até de orientação melhor daquele tutor. Mas os gatos, para mim, pelo menos, está sendo um desafio muito grande. E eu acho que a gente ainda tem um perfil talvez diferente dos tutores de gato, né? Eu estou numa cidade menor, então eu tenho, lá na clínica a gente tem um espaço só para o gato, uma clínica cat friendly, enfim, então a gente tem realmente um foco importante na medicina felina, mas acho que o perfil do cliente do gato em Natal talvez ainda seja o perfil do cliente com casa, o gato ainda perto domiciliado, que talvez tenha outros desafios. Então, não é todo mundo, obviamente, tem mudado. Mas talvez aqui tenha o gato mais de apartamento, o gato que é mais contido. Enfim, eu acho que talvez isso seja um pouquinho diferente. Não que eu não tenha esse também, mas eu acho que eu ainda tenho... Talvez eu tenha mais o outro... comparativamente como se a gente estivesse falando de uma cidade do interior de São Paulo e a capital. Talvez o perfil seja esse. E uma coisa que eu acho que faz a gente atender menos gato, eu concordo com a Rita. O que acontece? O dono de gato, ele procura um especialista em felino. Que na minha cabeça é o melhor veterinário que a gente tem. Porque o especialista em felino, ele tem que saber tudo. Ele tem que saber nefrologia, ele tem que saber cardiologia, ele tem que saber dermatologia. E para ele sobreviver como especialista em felino, ele tem que resolver tudo. Então, quando esses caras nos encaminham, é o gato refratário que a Rita citou. Então, a minha casuística de gato é bem menor que a de cão, bem menor assim. Então, acho que também é a mesma proporção, 85%, 90% cães, 10% gato. Só que os gatos que têm chegado não chegam sozinhos, eles chegam encaminhados, e geralmente chegam encaminhados de especialistas que trabalham com felino. Então, isso é muito complicado, porque eles já fizeram o ABC. E gato não tem tanto... a gente não tem tanto acervo de terapias que podem ser usadas em gato como pode em cão. Então é bem mais... Eu acho que a dermatologia de felinos, apesar de a gente ter uma pletora menor de diagnósticos, né, um número de diagnósticos menor quando compara com cão, a gente tem menos fármacos. Então a gente tem mais dificuldade de agir e intervir nesses animais. E lida um pouco diferente, né, Ronaldo? Meio que a gente lida pelo padrão de lesão, né? Acaba sendo a exclusão, talvez seja um pouco diferente. O gato também não ajuda como o cão ajuda. Por exemplo, quando a gente fala em hipersensibilidade alimentar, acaba sendo diferente, né? Não tem... O gato é mais difícil. Fazer uma dieta num cão é muito mais fácil. Né? O gato entra em greve de fome e fala, não vou comer. Fora que a gente tem mais opções de fazer dieta no cão do que no gato. Sim. Se ele não aceitar aquela, acabou. O gato é difícil até o manejo em casa pelo próprio tutor, a administração das medicações, né? Então já começa daí também, né? Não sei, mas eu concordo plenamente com tudo que foi falado, mas é uma impressão minha. Talvez eu esteja errada, mas eu acho que tem alguma coisa... Estou falando de doença alérgica no gato. Eu acho que eles inflamam mais, eu acho que tem muito mais componente inflamatório, tem outros componentes envolvidos. Eles têm muita enterite, eles têm muito quadro respiratório. Eu acho que ele... para mim, pelo menos, eu acho sempre um desafio maior. Atender o gato alérgico, manejar esse gato alérgico. Eu acho que o gato é mais fácil de diagnosticar, mais difícil de tratar. O controle do prurido é mais desafiador. Ele chega, você fala, outro gato alérgico, beleza, e agora faz ele parar de coçar. Exatamente. Prurido é difícil. O gato é sempre um desafio para tudo, né? A gente começa sendo gato. Bom, então já que a gente entrou aqui nas alergias, eu queria que vocês comentassem um pouco assim, o que de fato faz com que esses pacientes desencadeiem as reações alérgicas, como que isso acontece? A gente gostaria de ter assim, uma resposta tanto do ponto de vista fisiopatológico, quanto para aquele tutor que também vai assistir, né? Para que eles também possam entender isso. O que de fato faz com que esses animais passem a desencadear o processo alérgico e... Vou te contar que ainda bem que a sequência começa com a Rita, porque a gente começou assim, vai seguir assim, eu tava pensando nisso, eu falei, eu acho que eu preciso ir no banheiro rapidamente. Mas eu vou falar um negócio, se a gente te contar agora o porquê esse indivíduo, a pergunta do milhão. Se a gente descobrir o porquê ele se torna alérgico, a gente ganha o prêmio Nobel de Medicina.
Pensa bem, né? A gente muito adoraria difícil, saber. adoraria saber, né? Não, então, mas o que leva esse animal, assim, as possibilidades que a gente conhece. Vamos Talvez o que a gente trabalhar já com aquilo saiba. O que a gente já Aquilo que sabe. o que a gente já sabe sobre esses pacientes? De que forma, dentro dessas possibilidades, o que faz com que esse paciente venha se torne a ser um alérgico. Exato. Então, assim, primeiro você tem uma genética, né? Tem alergia quem pode, não quem quer. Então, assim, você tem que ter um leito genético. A grande questão é que essas doenças alérgicas, elas são multigenéticas. Então, assim, a gente, não é, nossa, é aquele gene que é, não. Então, outra coisa, você pode ter uma herança genética e esses genes, eles podem ficar, entre aspas, desligados a vida inteira. E assim, mas tem alguns fatores, e principalmente fatores ambientais, que ligam esses genes, a gente sabe disso. Então, por que hoje a gente tem muito mais paciente alérgico dentro de uma área urbana? Né, como o Ronaldo comentou. Então, a gente atende muito paciente que está dentro do apartamento, pelo menos nós aqui em São Paulo. Porque o estilo de vida deles favorece, entre aspas, essa ligação desses genes. Né? E aí, a partir do momento, o que a gente tem que entender muito bem é que, assim, a alergia não é o problema não é o alérgeno. O alérgeno é a chavinha que vai lá e liga tudo. O problema é a desregulação do sistema imune dele. Então, ele faz uma resposta frente a um alérgeno que pode ser saliva de pulgas, né? Então, dentro dessa saliva de pulga, você tem um monte de proteínas que são consideradas alérgicas, que são capazes de desencadear todo o processo alérgico em alguns alimentos, algumas moléculas dentro de alimentos, e você tem os alérgenos ambientais, né? Mais representados pelos ácaros de ambiente. Mas o grande problema é a interação desse sistema imune dele, que é errada, que é desregulada, que é exagerada, né, com esse alérgeno. Então, na verdade, basicamente é isso. Obviamente, como eu disse, tem que ter uma base genética para isso, mas isso só a genética não explica. Né? Então, esses fatores ambientais que vão propiciar, né, essa desregulação do sistema imune. E é interessante que todas as vezes que a gente estuda a doença alérgica, né, assim, lendo qualquer coisa acerca de fisiopatogenia, a gente vê que essa história do sistema imune possivelmente leva um tempo para ele resolver que ele vai ter mais um perfil do que o outro ou mais citocinas inflamatórias diante do contato com o alérgeno. Então, isso remota para a gente a história de que esses animais vão passar a ter manifestação clínica a partir de uma certa idade, porque o sistema imune já começou a dar curto-circuito, a fazer errado. O que ele deveria fazer melhor, ele está fazendo errado. Começa nele, né? De forma hiperimune, que as pessoas também fazem uma confusão. Porque ele tem uma imunidade baixa. Ele caiu a resistência, ele está doente. É o Isso contrário, é uma coisa que a gente escuta o tempo inteiro. É exacerbado, não não é menos, é mais. E aí, isso normalmente acontece a partir de uma idade. E é outra coisa que também está quebrando o esquema. Porque a gente tem visto animais cada vez mais jovens desencadeando essa manifestação clínica, né? E então, assim, a alergia, eu acho que é sempre, talvez, o que a gente mais estude e o que a gente tem que estudar cada vez mais, diante da casuística e diante dos desafios das respostas que a gente ainda não tem. Talvez a gente não saiba mais do que a gente saiba. Mas eu acho que esse é um ponto importante. A idade do desencadeamento das primeiras manifestações, que está completamente correlacionada com essa forma de atuação da resposta imunológica dos pacientes, porque o ambiente está lá desde que ele nasceu. É aquele mesmo ambiente. Por que uma hora ele resolveu inflamar diante daqueles alérgenos que ele encontrou no ambiente? Por que ele não inflamava antes? Onde está essa chave do ligou? Né? Isso, talvez, o sistema imune seja a resposta. Né? E aí, junto com a genética, enfim, a genética predispõe o sistema imune, a forma de criação do cão, a forma de vida, o estilo de vida do cachorro ajuda isso, e aí vira tudo junto, né? Eu acho que, assim, pensando em bloco do que as meninas falaram, por exemplo, primeira coisa, a genética, né? Em seres humanos, se sabe que são mais de 20 genes responsáveis pela dermatite atópica. Né? Então, você tem uma pessoa que tem só
uma coceira no olho, né? Uma blefarite, e você tem uma pessoa que vai ser internada porque ela acaba tendo um processo de desbiose e infecciona. Usa roupa. A gente vê isso, a gente vê animais só com otite, né? Já que pegando o gancho da otite que a Romeica falou. A gente vê animais só com prurido podal. E a gente vê animal com aquele pacotão completo. Então, faltam, eu acho que esses estudos na veterinária já existem, alguns, mas não tão aprofundados. Uma outra coisa é do jeito que se faz, e quando a gente vai para congresso, quando a gente tem acesso a artigo científico, esse jeito é no mundo todo. Se cria cachorro de maneira errada. A gente só cria cão pela beleza. Então agora a gente está vendo uma avalanche de American Bully, de Bulldog francês, que com 4, 5 meses os bichos já estão alérgicos, né? Então... deveria se buscar também um pouco de seleção genética, né, dos padreadores, porque se eles estão cada vez mais jovens alérgicos, quando eles estão em idade reprodutiva, eles já estão mostrando sinais de alergia, né? Só que existem raças, por exemplo, tem algumas propagandas nos Estados Unidos que é support your vet, buy a bulldog, né? E tá nos Estados Unidos, né? Se você puser no Google exatamente o que eu falei, você vai encontrar a plaquinha. Por quê? Quando você começa a mapear, tem um trabalho, acho que, não sei se é na Inglaterra ou se é na Holanda, de genética de bulldog. Eles são muito parecidos. Então talvez algumas coisas a gente não consiga reverter, né? A mesma coisa o West, o Thierry Olivry tem um trabalho de West, eles são todos aparentados, a genética é muito fechada. Então talvez a gente não consiga ter um West não alérgico, mas a gente deveria, quando tem um não alérgico, esse cara deveria ser o cara que vai criar, mesmo que ele não tenha a melhor cabeça, mesmo que ele não tenha, né, dar uma diluída de volta. Então acho que esse é um ponto importante, né, já que você disse que em algum momento os próprios responsáveis podem assistir esse bate-papo, isso é importante também para os criadores, né? O segundo é isso que a Rita falou, em medicina humana, você sabe que crianças que moram mais perto do centro da cidade, elas são mais alérgicas do que as pessoas que moram mais longe de um ambiente poluído. Então, muito provavelmente, essa casuística desviada de animais alérgicos quanto mais você trabalha num grande centro, mais animais alérgicos você vai atender. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que o futuro tanto para diagnóstico como para tratamento, é genética, né? Mas a gente ainda tem muitas dúvidas, né? O que vira essa chave? E acho que essa dúvida é em humano, né? Tem gente que fica intolerante à lactose com 40 anos. O cara sempre tomou derivados de leite e de repente ele não pode mais. E isso é talvez o grande desafio que a gente tem em frente ao responsável quando ele chega no consultório. Por quê? Não, ele não é alérgico, ele sempre comeu isso. Imagina, ele sempre comeu a mesma coisa. Nossa, mas eu nunca mudei, ele sempre morou onde ele mora. Por que ele tá falando? Minha casa é limpa, esse é outro... Minha casa é limpa. Eu não tô falando que a sua casa é suja, mas poeira tem em todo lugar. Para não irritar o animal. Então esse entendimento, essa interface entre aquilo que a gente sabe tecnicamente e fazer o dono do cão entender isso, eu acho que isso também é outro ponto de... né? Na verdade, todo mundo que fez veterinária queria trabalhar no Animal Planet. Queria olhar e falar, veja aquele rinoceronte está mancando, desce de rapel, anestesia o rinoceronte, não é? Fala, agora pronto, o rinoceronte está livre. Nasci pra isso. Aí você fala, como eu gosto de animais. É como quando a gente fala de controle de pulga, né? Sim, A gente precisa dissociar dessa questão de que não está necessariamente ligado à sanidade do local. Totalmente. Então é sempre um tópico delicado na hora de abordar isso. Parece que é sujeira, parece que é sujeira. Exato, minha casa não é suja. Não é suja. Eles se ofendem. Tá vendo, pessoal? Não tem a ver com a sanidade do local. De maneira nenhuma. Pode estar limpo e infestado com pulga. Né? Mas a gente vai chegar nas pungas. Vamos lá. Bom, pensando nas 3 doenças mais frequentes, né? Falando aí nesse cenário das alérgicas, né? Considerando aqui, vamos falar um pouquinho sobre DAP, a hipersensibilidade alimentar, a dermatite atópica, a gente já deu uma pincelada, né? Mas a gente aprofunda aí também. Mas então, vamos considerar aqui especificamente a DAP, tá? Ainda que o responsável não esteja vendo parasita, porque existe aquele mito, né? A gente já conversa bastante sobre isso. O mito de que basta uma pulga picar o animal. Isso procede? Como que é? Eu acho que é bacana desmistificar isso, porque, como eu comentei, não é só veterinário que vai assistir. E é importante, porque quando a gente fala das doenças alérgicas, acho que o primeiro
o pilar e o primeiro grande desafio é o controle de ectoparasitas, mas eu acho que é bacana a gente dar uma desmistificada nesse assunto, né, nesse sentido, assim. Existe essa relação ou precisa necessariamente haver uma infestação? É o meio termo? Vai começar da Rita de novo? Como que vai ser? Eu posso começar. Não, então, eu acho que... Bom, aí tem alguns pontos muito importantes quando a gente fala de alergia, né? Vamos primeiro falar, então, do dogma, uma única picada. Vamos lá. Então, na verdade, nenhum produto tem um grande efeito de repelência. Nenhum produto... Isso é importante que os donos de cães entendam. Nenhum produto impede que a pulga suba e depois de ela subir, ela teria que se alimentar. Alguns produtos matam tão rápidos de contato, então a gente está falando, por exemplo, da Seresto, que a gente tem... pode ser que a pulga não chegue a picar. Então, quando o proprietário encontra uma pulga no cão, será que ela picou ou não picou? A gente nunca vai saber. Mas elas são programadas para se alimentarem rápido. Então, muito provavelmente, alguma picada ela conseguiu. Só que aí, quando você vai estudar alergia, precisa de um número X de picadas e precisa de um tempo dela ficar se alimentando, porque ela usa a saliva como anticoagulante e essa saliva que ela injeta para poder obter de volta o sangue é essa que contém as proteínas aí que a doutora Rita citou e que fazem a reação alérgica. Então, se estuda que esse tempo também é importante. E aí, quando você vai no passado, que você só tinha os sprays de contato, esses sprays também não matam antes das picadas. Algumas pulgas conseguem se alimentar, mas a DAP melhora, né? A Elanco também tem uma isoxazolina, que é um comprimido que você dá e também melhora a DAP. Então, assim, as isoxazolinas todas a pulga tem que subir, picar para obter o produto que vai matá-la, né? Porque é de uso sistêmico, é de uso sistêmico, né? E mesmo assim a DAP melhora. Então, a gente acredita hoje que o número de picadas é importante e principalmente o tempo que ela consegue ficar se alimentando e injetando a saliva. Então, se você tiver um bom controle parasitário, mesmo que eventualmente o cão pegue a pulga ou o gato, ele não vai ter crises alérgicas importantes porque ele está bem controlado. O segundo ponto que eu vejo que é uma falha dentro do meu consultório é que hoje, por mais que a gente queira negar, tratar um cão com dermatite atópica se tornou um negócio muito caro, né? Os produtos são caros, alguns são importados. A gente está naquela pegada de que o tratamento é multimodal, então você usa um shampoo, você usa um produto para a orelha, você usa um... E aí eu sinto muitas vezes que tanto a gente quanto os donos, eles começam a desviar o dinheiro. Então, assim, se ele tem que comprar um remédio para o cão parar de coçar, e é caro, ele começa a querer baratear na ração e ele esquece do controle parasitário. E muitas vezes a gente vê animais que vêm de outros lugares, como a gente comentou, que teoricamente está tudo certinho e o cão não está respondendo. E quando você se debruça novamente na anamnese, você vê que o animal não está fazendo o controle parasitário adequado. Então, a gente tem aquela ideia de que DAP, controle parasitário, alergia alimentar, dieta e atopia é o grande desafio. Mas não, durante todo o percurso, inclusive quando o diagnóstico já está firmado, o controle parasitário deveria ser perpetuado. Mantido. E eu acho que aí é um dos pontos de falha para manejar o cão alérgico. Então, eventualmente pegar pulgas, se ele tiver com um controle parasitário bem executado no prazo certo, que também o proprietário adora mudar os prazos, né? Seresto durar 8 meses, ele fala, 18, né? Foi que eu li? Então tá bom. E aí, né, fica aquela coisa que começa a dar tudo errado. Então, e eu acho que além disso, a gente precisa focar no hábito de vida do próprio bicho, que talvez seja um grande desafio, né? Você tem o alérgico, que talvez você foque tudo nele, mas tem mais 6 gatos na casa. E às vezes os outros não pegam. Eu vou citar, por exemplo, o Lynx acarus, que é um problema. Às vezes tem um gato que está lotado de Lynx acarus na casa, o gato não tem nada, não se coça, não se lambe, não tem overgrooming, nada, não arranca pelo, nada. Mas o alérgico em contato continuado
com aquele outro gato, ele vai entrar em crise e às vezes você só está fazendo tratamento no alérgico. Então, isso torna tudo mais complicado quando a gente fala de uma casa de multibichos, né? Seja multigatos ou multicães, enfim. E porque a gente também foca muito na pulga por causa da literatura, né? Mas é isso, Lynx acarus, Carrapato, Klebsiella, carrapato, piolho. Né? Tudo isso com controle parasitário adequado, você... Né? E que também desencadeia crises de prurido. Às vezes, no alérgico, você controla isso. No gato não apareceu pulga, mas você viu o Lynx acarus, ele vai entrar em crise, porque é um ácaro. Acaba fazendo uma reação. O quanto do Lynx acarus faz reação cruzada com ácaro doméstico, com ácaro da poeira doméstica. E outra coisa que eu não sei, qual que é a opinião da Rita. A Rita convive muito com médico, né, Rita? Por exemplo, a minha filha é alérgica, ela tem muito problema com pernilongo, né? Será que os nossos não tem? Porque a gente quase não fala disso. A gente fala ele como vetor, né? A gente fala de cada mosquito como vetor de diferentes enfermidades. Mas não como um alérgico. E como, né, a saliva não tem reação cruzada, então... E a gente vê está isso num em país livro. tropical, né? A gente vê isso em livro. Vê uma foto de um gato com aquelas dermatites eosinofílicas da face, aí um mosquito lá picando a face do gato, você fala, nossa, mas é só isso que causa. É só nesse momento, né? Porque a gente também tem que entender, uma coisa que eu vejo, acho que tá completamente correto, isso que o Ronaldo falou. Assim, vamos falar da dermatite atópica. A dermatite atópica é hoje a principal alergia que a gente tem. Esse epitélio do paciente com dermatite atópica, ele é um grande protagonista na etiopatogenia. O epitélio lá, o queratinócito, hoje a gente sabe que libera um monte de citocinas inflamatórias que vão contribuir para o quadro alérgico. Quando eu estou falando em picada de pulga, picada de pernilongo, isso são todas agressões no epitélio. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara lá, o paciente, o cachorro, o gato, ele não tem aquela... Eu particularmente, hoje em dia, no meu perfil de pacientes, eu não pego mais aqueles pacientes com aquela DAP clássica que a gente pegava lá na USP a rodo. Mas é aquele paciente, perfil de lesão. Exatamente, com aquele perfil de lesão, dorso lombar, enfim, que a gente fala em aula. Não, eu pego o paciente atópico que piora quando ele recebe uma picada de pulga, quando ele recebe a picada do pernilongo. Por quê? Porque o epitélio dele, a hora que ele reage, né, a esses venenos, né, essa saliva, ou qualquer que seja, ele piora muito. Né? Então, acho que isso a gente precisa se preocupar muito. Né? Precisa mesmo, e não só com a pulga, com qualquer ectoparasita. Eu acho que tudo isso. Sabe? E reação cruzada também. Quanto que a gente sabe de reação cruzada? Do ácaro, do Lynx acarus com ácaro de ambiente. E quantos bichos que a gente atende, você passou por isso também. Tá tudo direitinho, de repente ele entra em crise, né? E você já conhece, ele é teu paciente há um ano. E o bicho pegou escabiose. Sim. E se ele pegou escabiose, ele não... Né? Hoje em dia, com tudo que a gente tem no mercado, várias coisas também cobrem a escabiose. Né? Quantas vezes você não pega um bicho e fala, olha, eu aumentei a dose, ele não para de coçar. Você vai ver e fala... Então, eu acho que a gente vai ficando um pouco preguiçoso. É tudo, de novo, o dono do cão, ele escolhe onde ele vai colocar o dinheiro. Muitas vezes ele tem que fazer isso nas despesas da casa. E eu acho que essa falha pode ter um impacto bastante negativo, não só no cara com DAP, como a Rita falou, no cara com atopia. Ele acaba relaxando em alguma forma, alguma solução ali do tratamento. E às vezes eu me pego também esquecendo. Eu também. Né? Eu também. Puxa, eu não reforcei para ele que ele precisava. Você fala na primeira consulta, olha, você precisa fazer, né? Quando a gente faz aquela primeira triagem. Mas muitas vezes eu me pego esquecendo. Eu sou dona de 3 gatos. Eu gatos. acho que vocês tinham que lançar uma Celeste e uma pulseirinha Celeste eu pro acho. tutor. Depois de 8 meses dá um choque de 1000 volts. Pra ele lembrar. Pro veterinário também. Uma coisa leve, assim. Coisa bem assim, tranquila, no meio da noite. De alarme, choque. Só um choquezinho, coisa leve. Suficiente. Não é? Mas você comentou uma coisa que eu gostei, porque eu acho que é um ponto muito complicado da gente explicar isso para o cliente, muitas vezes até para o próprio médico veterinário, que é a questão de a gente sabe que não existe um produto que tenha tanta repelência. 100%. Então, assim, é muito comum a queixa no sentido de que eu estou usando, eu sempre tomo cuidado, seja com pipeta, seja com coleira, e
e eu vejo pulga. E sair para passear, pegou carrapato. E as pessoas entendem que a repelência é como se ela formasse um campo de força ao redor do animal. Acho bacana a gente falar sobre isso, porque tem essa dificuldade das pessoas compreenderem, assim. Ainda mais carrapato, né, gente? Que é super resistente. Vocês estão todos olhando pra mim. É pernilongo, pernilongo lá chama pernilongo? Não, chama muriçoca. É outro país. Outro país. Gente, arrumei que é de Natal. Exatamente. Por isso que a gente Por fala isso que eu lá. estou sofrendo porque lá- bullying. Bulizinho. Não, é porque é bacana a gente ter essa diferença, porque assim, aqui em São Paulo a gente nota uma diferença da casuística e é legal. Você tem bastante experiência com leishmaniose. Então, como muda até os vetores, lá vocês têm muito problema com carrapato, que eu sei. Muito então, mais é bacana do que com pulga propriamente Você sabe a dito, história né? da palestra, né? Que uma vez eu tava dando palestra, logo no começo da minha carreira, eu tava no Nordeste dando palestra. Aí tinha uma moça na primeira fileira, assim, ela fala assim. E ela. Aí uma hora eu falei, pois não, ela falou, é que você tá falando de pulga, aqui não tem pulga, não. Muda o assunto. Depende do lugar. Mas isso é um Não, ponto que a leva gente já ano sem discutiu, ver né, pulga. Romeica? Na nossa cabeça, o carrapato, ele é tão alergênico ou mais que a pulga, né? Opa, muito. E assim, eu fico um ano sem ver pulga, mas eu não fico uma semana sem ver Lynx acarus. O quanto ele é importante. Tem O quanto ele muito. está desencadeando crise nos gatos. Volto para os gatos, né? E o quanto o flebótomo desencadeia. Então. Hoje a gente tem feito, eu tenho tido a honra de participar de um grupo de estudo que tem estudado diversas coisas em relação à leishmaniose, e uma das coisas que a gente tem estudado é assim, ó, o que acontece num cão infectado quando ele sofre picada do flebotomínio em relação à parasitemia dele, em relação aos parasitas que ele já tem, as leishmanias, as amaxigotas dele que estão lá quietinhas. Essa picada, essa reinfestação do flebotomínio, ou esse novo desafio do flebotomínio, faz o que naquele cachorro? Dispara para as leishmanias irem para a periferia, né? Dispara. Isso é uma coisa já comprovada em camundongo. E é uma coisa que Como a é gente que é tá- pensando no cão já infectado? Já infectado. Quando a saliva é injetada, aí o Lá mecanismo na ponta eu não da sei, orelha, na pele. As leishmanias vão para a circulação periférica para encontrar o mosquito. Né? É a picada lá na Acho que ponta. o mosquito entra e fala, oi. Endotaxia, o que Então, na verdade, isso em alguma modelo sinalização, murino, né? Exatamente. E aí É alguma interleucina que deve ser liberada. Talvez o mesmo caminho da sinalização que acontece para desencadear a crise num paciente atópico. Porque é antígeno que você está injetando o tempo inteiro ali naquela saliva, com a saliva, né, propriamente dita. Então, assim, eu acho que dentro do desafio eu vou pegar 2 ganchos. Um desafio é você precisa usar aquilo que você considera mais repelente possível e que te confira uma proteção eficaz. Porque muitos não conseguem readministrar um repelente a cada 30 dias. Esquece, imagina. A cada 30 dias você tem que readministrar. E a gente está falando de leishmania, por exemplo. é fácil esquecer. Muito fácil. Fácil. Fora isso, a gente tem o perfil do cachorro que precisa controlar pulga, carrapato, flebótomo, não ficar se coçando. Então, quando a gente tem a opção multifatorial numa coisa só, isso facilita a vida. Sim. Mas eu acho que a repetição, porque por vezes, por exemplo, quando eu tenho um cliente de apartamento ou que vai na praia, a gente tem o hábito do veraneio, né, no Nordeste. Então, as pessoas moram na cidade e tem uma casa de praia a 30 minutos da sua casa da cidade. Porque é tudo muito próximo. 40 minutos é uma casa já mais distante. 1 hora, então, nossa, muito longe. Aqui em São Paulo, 40 minutos a gente vai no bairro vizinho, né? Então, esse é a nossa vida. E aí a pessoa sai da cidade e fica nessa casa janeiro e fevereiro, até o carnaval, porque a vida só começa depois do carnaval. Né? Então fica janeiro e fevereiro morando na casa de praia, isso é veranear. E aí você fica lá, o cachorro vai, cai de paraquedas. Naquela casa existiu pulga do cachorro do caseiro. E o cachorro foi para lá. E as pulgas, elas, sei lá, são Highlander.
As formas jovens são muito resistentes. É. Estão lá no Exatamente. ambiente só esperando o ambiente. Dentro o cachorrinho da pupa fica chegar, um ano, né? arfar. Não, tanto que falam, não entrem primeiro na casa de praia. Põe Entra o cachorro pra entrar primeiro, porque se você entrar, você pega a pulga. Pega a pulga, porque aí, quando Elas você vão em vai você. andando, Isso a sinaliza pressão... pra pupa, pra pulga Exato. sair. Exatamente. Exato. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Aí aquele cachorro tava de coleira lá. Aí a pulga vai em cima dele, o que o cara vai falar? Nossa, pegou pulga, a coleira não serviu. Não funciona. Só que se você esperar mais 5 dias, você vai ver que ele não vai seguir nesse caminho da infestação. Exatamente. Mas o problema é que a gente está cada vez mais imediatista. E tem outro fator, né? Existem trabalhos que provam que o nojo que a pessoa tem de carrapato é muito maior que a da pulga, né? Então, quando você vai com o seu cão passear e ele pega uma pulga, se você tiver esse entendimento que não cria um campo de força, como você falou, já se você não conseguir pegar essa pulga, Ela ela vai vai morrer. morrer. Mas se o cara vê um carrapato, o produto falhou muito. Parece porque que... como ele dá uma sensação de asco maior, eles têm a percepção de que é falha. o flebótomo você não vê. Exatamente. O flebótomo, Você ele não é, vê. falando da muriçoquinha É lá, muito ele é pequeno. 1/3 do tamanho da muriçoca. Então, ele é muito... Eu tenho os flebótomos no consultório, Pra porque mostrar. quando eu sugiro o leishmania, quando eu falo da prevenção, né? E aí, entra um cachorro no meu consultório que está sem coleira, eu vou falar. Vou falar na hora, não tem conversa. E aí, a hora que eu pego... Não, mas eu não vejo. A hora que eu pego, eu falo, mas você tá vendo? Mas o que tem aí? Aí a pessoa vai olhar, tem dificuldade de ver. Olha que tá tudo conservadinho ali. Quer dizer, é muito, muito menor. Você não enxerga no seu dia a dia, costumeiramente. Então, é isso. Às vezes, talvez os maiores inimigos, eles não sejam tão visíveis e também assim. tem outra, né? No caso do flebótomo, tem um horário dele, né? Tem. Que horário que é? Eles são meio crepusculares, né? Então, às vezes o cara nem tá em casa, às vezes o cara tá fazendo outra coisa. É um crepuscular noturno, né? Não é, é o Dificulta à noite- ainda? eles Dificulta gostam da mais, escuridão, é. né? Eles gostam da escuridão. Mas eu acho que isso realmente é muito importante reforçar, né? As pessoas têm a ideia de que qualquer ectoparasiticida, ele cria um campo de proteção. E não é isso. Né? E não é isso. E passeou, pegou, né? Mas eu acho que o mais Exatamente. Você entrou em importante... contato com um ambiente que tem, mas você vai O pegar. desafio, né? O desafio. E tudo depende do desafio E também. eu acho que talvez o mais importante seja prevenir as infestações. Porque talvez, se você vai ter esse desafio, você vai encontrar a pulga, mas você vai encontrar o carrapato, mas você não vai ter um ANDAP instalada, você não vai ter uma crise, porque é exatamente a quantidade que o Ronaldo falou. Não vai ter aquela quantidade de saliva suficiente para desencadear a crise, né, que aquele animal iria E uma iria outra ter. coisa, que eu não sei qual que é a postura de vocês da Elanco, por exemplo, mas uma outra coisa que a gente também fala muito em parasitologia é do desafio, né? Uma coisa é você ir no litoral norte de São Paulo e passar um creme repelente. Outra coisa é você ir no Mato Grosso, né? Então, às vezes você pode combinar, né? A coleira com misoxazolina. Sim. Né? Porque se o cachorro sofre um desafio, se o cara, depender do a gente tem desafio cliente dele, em São né? Paulo, a gente tem muito essa figura que o cara tem uma casa de campo ou tem uma fazenda. E no final de semana o cachorro vai no meio do cavalo, assim, aí a probabilidade dele ter contato com parasita é muito maior do que ele passear no quarteirão, né? Os apartamentos mais antigos que ainda são de taco, Nossa, né? Que a pulga, ela fica ali. Pô, dizem que é um dos maiores desafios Nossa, você conseguir maior acabar. Aí o que a né? gente tem pego de apartamento com carrapato? Principalmente Sim. apartamento que tem sanca, que tem gesso, porque- assim, o carrapato só sobe, né? Geotropismo E negativo. você não acha, né? Eles ficam no você não alto. acha e daqui a pouco o bicho tá com carrapato. Aí quando E vai ele ver, acha que pegou na sua clínica. É lógico. É. É lógico. É, Na tá clínica, o bem. que Mesmo nós fizemos lá na casos. clínica? O que a gente faz? Põe crachá nas pulgas e... Lógico. Elas trabalham, estão todas. Se tiver Elas com são crachá, todas pegou CLT. aqui. Se não tiver, Você exatamente. registra. Sim, é lógico. CLT, Todos tudo. Não, mas, por benefícios. exemplo, eu acho que um outro mito também. Mora em casa com gramado. O carrapato não resiste à Não, umidade. urbano não. É porque, na A verdade, questão é que- existem tipos de carrapatos diferentes. exatamente, Né? Então, eu ia entrar tem um nesse carrapato ponto. que a gente pega no mato, né? Eu lembro que quando eu estudava na Rural do Rio, nossa, a época do micuim, você corria, você tentava cortar caminho, você olhava a calça, assim, você falava, E agora aquilo já coça, era. hein?
Já era. Mas esse não é o carrapato que a gente está falando. A gente Não, tá O céfalo falando... sanguíneo ele é um carrapato urbano e ele é Exato. de dentro de casa. E é né? mais importante a gente pensar, por E exemplo, a gente sempre civilizado, né? pergunta, né? Quando alguém chega para tirar alguma dúvida, ou até mesmo com uma queixa, a gente pergunta qual é o ambiente que esse animal está inserido, o que você encontrou, quais são os hábitos da família, se esse animal viaja, frequenta pracinha, fazenda, e como que é a casa que você mora. É casa de taco? É casa com o quintal tem parede chapiscada que vai servir de ninho para o carrapato? Eu acho que tudo isso a gente precisa entender, não adianta dar receita de bolo, a gente precisa entender o perfil de cada um. Eu tenho um perfil diferente da Camila, nossa gerente técnica que está aqui. Ela tem cão, ela mora em casa, eles frequentam a casa, a chácara do final de semana. Eu tenho 3 gatos que não saem do apartamento. Será que os meus animais precisam do mesmo nível de proteção Exatamente. que os dela? Sabe assim, uma coisa que eu sou mais nova do que a Rita e do que o Ronaldo, obviamente. Deixar isso bem claro. Bem claro. Ela joga Vamos na deixar cara. isso muito Eu gostaria claro de aqui. esclarecer essa informação. essa joga na Eu cara. sou a mais nova dessa mesa aqui. Gostaria de esclarecer, mas eu acho que a gente já viveu épocas em que a gente tinha que fazer grandes detetizações nos ambientes. A gente não vive mais isso com o advento, sei lá, de toda essa nova tecnologia, de usar a coleira associada à isoxazolina, né? Então, acho que o grande benefício que isso traz é a gente não lidar tanto com esse envenenamento ambiental gigantesco que a gente precisou viver, porque a gente acaba conseguindo controlar as grandes infestações. Exato. Então, talvez o caminho não seja zerar, mas talvez seja não ter grandes infestações na sua casa, na sua vida, né? Antes você vivia assim, você falava, nossa, tem que detetizar, tem que passar aqueles borrifadores, tem que ir até o teto. Pro carrapato até o teto. Até o Carrapato, teto. sim, né? E você não vive mais isso, assim, sei lá, não prescrevo mais isso há quanto tempo? Né? Isso acabou. Então, a gente precisa olhar para trás e ver os benefícios da tecnologia chegando no tratamento dos nossos Mas o que você pacientes. comentou faz muito sentido, da gente estar cada vez mais imediatista. A gente quer cada vez mais, a gente tem uma ansiedade muito grande na velocidade das coisas. Exatamente. E um ponto que é bacana da gente comentar é, por exemplo, levando em consideração o mecanismo de ação de cada solução. Então, por exemplo, a gente tem a Seresto aqui na Elanco, a gente tem a Seresto, a gente tem o Credelli, que é uma isoxazolina, que tem um sistêmico, e a gente tem as outras pipetas. Todas essas soluções, elas podem ser associadas levando em consideração a infestação ambiental, né? Então, qual que é o perfil do meu animal? Ele frequenta chácara, ele frequenta fazenda, e aí eu posso associar a coleira com pipeta, eu posso associar a coleira com comprimido com pipeta, né? Então, por exemplo, lá na sua região, a gente recomenda, por exemplo, pipeta, em vez de 4 semanas, faz 3, faz a cada 3. A coleira, ela até 8 meses de proteção, retira antes, associa com uma outra solução. Então, dá pra gente Tudo fazer depende isso. do desafio. E dá porque são mecanismos de ação diferentes. Então, eu tenho um produto coleira, é de uso tópico, mas eu tenho a pipeta que também é tópica, ou se eu quiser associar com comprimido. Então, tudo isso dá pra fazer. Dá né? para fazer porque são diferentes, porque são seguros. né? Exatamente. E Esse é mesmo a outro sua associação é segura. Você sabe que uma vez eu assistindo uma aula do professor Marcelo Labruna, para quem conhece, Maravilhoso. é uma das, acho que talvez a maior autoridade em carrapato. E ele falou uma coisa muito, porque nessa aula dele, ele não deu protocolo. Fica todo mundo esperando A receita do bolo. Qual que é a receitinha de bolo para... E ele fala na aula isso. Ele fala, não existe receita de bolo. Com todo respeito aos balconistas, todo o respeito que eles merecem. Mas nós, veterinários, não podemos ter a postura do balconista. A gente tem que individualizar o tratamento. Exato. Então, isso que você falou, realmente, talvez para aquele paciente, naquele momento, ele precisa de uma associação. Fazer a coleira, fazer a pipeta, fazer a coleira e mais o oral, enfim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que isso é muito bem colocado, né? Com certeza. E cada momento é um momento. Exato. Talvez ele vá ficar com a coleira a maior parte do tempo. Para ele funciona muito bem a coleira. E ele vai ter um desafio maior, eu vou cobrir melhor esse paciente. Exato. Se eu for viajar, se eu for visitar a Romeica, Se for veranear. se eu for veranear lá na casa da Romeica, casa de praia da Romeica,
posso perfeitamente usar Associar. uma pipeta e a coleira, né? Então, isso é importante. Eu acho que isso é bem importante deixar claro. Individualizar o tratamento. E eu falo isso para tudo, assim. Eu falo isso quando a gente conversa sobre Neptra. Eu falo sobre isso quando a gente conversa de parasiticida. Porque a gente precisa olhar para o paciente. A gente precisa parar de deixar, assim, começar a deixar de ficar pensando só na doença. É o paciente que você está tratando, né? E eles têm perfis diferentes, né? Então, assim, o meu gato é um perfil diferente dos cães da Camila, né, dos seus. Cada um é de um jeito. Exatamente. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu adorei, que eu aprendi com você, essa história do campo de força. Eu sempre falo, eu gente, aprendi não com você. forma A primeira vez que eu escutei foi exatamente da sua boca. E eu reproduzo isso. Faz de conta que fui eu que inventei isso, mas eu reproduzo. Não tem problema. Eu reproduzo isso. Eu falo, isso daqui não vai ser um campo de não força, forma, né? Exato. Mas ela era repelente. Me disseram que é repelente, mas vamos entender o que é a repelência. Existe um grau de repelência, né? A gente tem até vídeos da Seresto, assim, que mostra, tem um trecho do vídeo que o carrapato cai para trás, assim, sabe? Então, existe uma certa repelência, mas a gente precisa lembrar, carrapato é um parasita super resistente. E tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que é assim, qual é o tipo do carrapato, né? Então, assim, por exemplo, os produtos, eles são testados, eles têm indicação em bula para determinadas espécies de carrapato. A gente precisa entender se aquela espécie que o meu animal pegou tinha ação para aquele produto que eu estou utilizando. Então, essa é uma outra questão, porque você vai na chácara, tem outras espécies de carrapato, ainda mais resistentes que o Rhipcephalus sanguíneos, né, que é o carrapato mais comumente encontrado aqui. Então, tem muitas variáveis, né? Multifatores que a gente precisa levar em consideração. E mais do que só o desafio, o hábito, né? Tem cachorro que entra na piscina todo dia. Exato. Tem cachorro que toma 2, 3 banhos por semana. Se ele for muito alérgico, às vezes até a gente indica. Então, assim, talvez naquele momento o tópico não seja o ideal, seja o sistema. A gente atende lá em Natal os cães bombeiros e eles fazem treinamento, muito legal. E eles fazem treinamento, né? Então eles entram em água frequentemente, eles entram em cachoeira, vão pro mar. Então, e precisa ser treinado toda semana, não tem jeito. Então, e quando o cão bombeiro é um labrador, chocolate? Meu Deus. As otites. As esqueratoses. É pesado, mas é isso. Tem que ver a realidade de cada um. E o cão bombeiro, que é um labrador, chocolate, Lia e Fênix são cães bombeiros que são 2 labrador chocolate. E elas moram em Natal. E aí eu preciso me preocupar com a leishmania, com o desafio, com... Tudo junto, mas é isso. Essa questão dos banhos, né? Então, por exemplo, vocês dermatos prescrevem muito banho. Então, é outro tópico bacana para a gente abordar aqui. Vamos considerar aqui, nesse momento, os produtos de uso tópico, seja a coleira ou seja as pipetas, né? Então, pipeta, quando é região endêmica, vamos pensando na leishmaniose, a gente recomenda a reaplicação, pelo menos para as Max 3, né? Pipeta que é de uso mensal. A gente vai recomendar a cada 3 semanas. Mas, por exemplo, para coleira, né? Então, a gente coloca a coleira, ela se distribui ali na superfície corpórea do animal. Para esses pacientes que a gente tem a indicação de banho semanal, ou vocês fazem aqueles banhos terapêuticos que, né? Ou o cão bombeiro, o animal que nada, né? O labrador. Eu tenho amigos que têm labrador que nada todos os dias. Então, assim, uma coisa que é bacana a gente esclarecer é que existe uma diminuição da eficácia na Seresto para esses pacientes? Diminuição da eficácia, não. Mas um comparativo que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, que é uma analogia que funciona, é o tanque do carro, né? Se a gente tiver o mesmo carro, a gente abastece a mesma quantidade hoje, se eu rodar 80 quilômetros, eu vou gastar mais do que você que rodou 10. Então, eu vou precisar abastecer antes do que você. Mas o meu carro parou no meio do caminho? Não, eu só precisei abastecer antes. Com a Seresto é a mesma coisa. Ela deixa de funcionar? Não. Mas talvez esse animal, ele precise retirar antes dos 8 meses. Essa é uma recomendação que vocês também dão na clínica, certo? Também.
Também. A reaplicação da pipeta fica mais curta e a coleira também acaba ficando mais curta. E eu já aprendi outra hoje, a do tanque de gasolina. Essa eu gostei também. Você viu? Mas a gente, você sabe que como a gente faz muito treinamento, né? Eu sou da área técnica, então a gente faz muito treinamento, a gente fica procurando essas gambiarras. Analogias. Primeiro eu te aprendi do por exemplo, campo de força. tem uma outra que eu uso também, que funciona quando eu uso para fazer treinamento, que é quando a gente fala de otite, quando eu falo do tratamento sem buscar a causa primária, é a mesma coisa que consertar a parede rebocar a parede que está com infiltração sem consertar a infiltração. Não adiantou, vai funcionar por um tempo. É uma outra analogia, entendeu? Nossa, eu vou começar a fazer treinamento com você. Eu vou levar você. Essa do tanque. Mas você sabe que eu de parecida. Eu uso o incêndio e aí sem arrumar o curto-circuito. A da parede é ótima pro treinamento. Pro proprietário é perigoso ele falar, então o senhor tá me dizendo que a minha orelha do meu cachorro tá vazando? Precisa tomar cuidado. Não, eu só uso isso em treinamento técnico. Precisa tomar cuidado. Então, entendi, tem um vazamento aqui dentro. Isso, eu falo, gente, não adianta, tem que controlar a causa de base, senão vocês ficam só fazendo maquiagem. Mas a gente... como eu trabalho com essa parte de treinamento, a gente precisa encontrar as gambiarras para a pessoa falar. Adorei. Tá, entendi. Já até anotei aqui. Entendi. Mas essa do tanque eu uso bastante porque existe essa coisa. Mas ele toma bastante banho. Então, peraí, a distribuição, porque a lógica faz muito sentido. A distribuição é tópica. Mas isso, então, de se eu ficar dando banho. É a cabeça do imediatismo. Parece que você deu banho e removeu tudo de uma vez só. E não é isso que acontece. Mas é a cabeça do imediatista e a questão de que medicina não é uma ciência exata. Lógica, não é matemática, lógica, gente. Exato, não é. Mas o quanto, olha, né? É difícil. Mas é bacana a gente lembrar da importância de uma proteção contínua para esses pacientes, né? Porque são pacientes que você não pode... Tudo bem que a gente esquece, né? Ronaldo na consulta, mas é legal a gente levar isso em consideração, porque a gente garante o compliance do tutor, né? A gente não tem esse problema de, olha, a senhora precisa lembrar de aplicar todos os dias. Imagina, eu sou veterinário, eu tenho gato e... Eu confesso aqui que escapa. Então, na coleira, quando eu coloco, eles usam coleira, eu escrevo na própria coleira. Ou eu escrevo a data que eu coloquei ou a data que eu preciso trocar. Porque passa, né? E passa muito rápido. Essa é a questão. Você fala, mas peraí, já faz 30 dias que eu apliquei. Então, um paciente alérgico, ele não pode se dar ao luxo de ficar 18 meses com a coleira. E aí a tranquilidade de você colocar e falar, bom, tá aí coberto durante um bom tempo e durante a maior parte do ano eu não preciso me preocupar, né? Exatamente. Então isso é uma coisa bacana. Vamos lá então, vai. Eu já fiz um jabazinho aqui, agora eu queria que... A gente precisa, né, gente? Olha aqui a sala toda linda de Seresto. E aí, uma coisa que eu acho legal, assim, quando vocês comentam sobre a triagem diagnóstica desses pacientes. Então, né, o Ronaldo, eu ouço ele falar muito isso de, tudo bem, os pacientes que vocês atendem vêm sempre muito mexidos, mas a gente precisa considerar que está começando ali do zero. Eu não posso levar em consideração que, já está fazendo controle de ectoparasita. Eu preciso considerar do zero. Então, como que vocês partem da anamnese até aquela triagem para saber se o paciente tem DAP, se ele tem hipersensibilidade alimentar, se ele é atópico? Conta um pouquinho aqui. Eu acho legal quando fala disso, quando o Ronaldo fala. Passou bola. A cara. Não, sabe por quê? Porque ele fala assim, parece que tem tanta coisa moderna, né? A gente está chegando na era das diagnósticos moleculares, da alergia alimentar. Você não usa nada disso ainda. O passo a passo, ele não mudou. E aqui a gente volta a fazer um alerta para o veterinário, talvez, né? Porque hoje a gente vive na era do Instagram, e na era do Instagram tem muita mentira sendo difundida. E às vezes as pessoas se agarram a essas informações que não são verdadeiras, porque parece que quer trazer alguma coisa nova, alguma informação inovadora, uma solução milagrosa. Uma solução milagrosa. Faça o diagnóstico de alergia, de dermatite atópica no primeiro momento. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, a gente, né, ainda vive
os passos que a gente vivia há 10 anos, exatamente isso, há 15 anos, sei lá quantos anos. Eu sou mais nova, mas assim, né? Quase 30. Então, tá vendo? Eu não sou dessa época. É do mesmo jeito Você que faz vai o diagnóstico. E eu acho que assim, isso que a Romeica tá falando é muito importante, né? Eu acho que isso também vai de encontro à questão do imediatismo. Eu vejo pelas minhas filhas, assim, eu nem sei qual que é a velocidade da internet da minha casa, mas é muito veloz, né? Porque eu sou cliente há muito tempo da empresa que me fornece o sinal, e aí cada vez que vira o ano, nós estamos com uma promoção, é muito rápido, e elas estão sempre reclamando. Acho que a internet travou. Eu pego meu celular e falo, não travou, sei lá, reinicio o celular, reinicio o tablet. É uma questão de geração também, né? Tudo muito rápido. E aí, todo mundo quer um milagre. Então, é nessa oportunidade que vem o malandro, né? A gente vê isso que a Romeica falou no Instagram. Não, esses veterinários mais antigos, não sei, tem até um termo que estão usando Você agora. ainda está nesse tempo do dinossauro? Isso, do dinossauro. Vocês já são dinossauros? Eu não. Claro que eu não, né? Só se eu for a não. Babysauro. Eu sou o tiranossauro. Tiranossauro. Quando eu era jovem eu era o Velociraptor, mas agora eu também. E aí o cara fala, sabe? Aí você fica pensando, quem que acredita nisso? Mas isso faz uma contaminação ruim. Faz. Não sei se todos vocês perceberam, né? Brincadeiras à parte, polêmicas à parte, mas principalmente na época das eleições, cada um vive na sua bolha. Então você acredita na notícia que você recebeu, a Rita na dela, porque a gente vive em bolhas. O nosso grupo de amigos, o meu grupo de amigos é diferente. A gente tem um grupo nosso, só de fofoca. Mas a gente tem um grupo, eu tenho meus amigos, a Rita tem os dela. É o grupo da Dermato? É o grupo Não, é só o nosso. Então, aí isso faz um desserviço técnico. Isso faz um desserviço técnico, porque o proprietário vem com isso. Me falaram que não precisa mais fazer a dieta. Aí você fala, então. E a gente, acho que a Rita fala muito disso na nossa pós-graduação. A Rita fala, teve uma época que eu até fiquei meio cansada de fazer a dieta, porque parece que não tem. Mas agora que a gente tem uma proteína ultra hidrolisada, quantos bichos que não estão melhorando? Sim. Entendeu? E a gente fala, puxa, será que a gente já perdeu alguns diagnósticos? Porque também Com fazer certeza, a dieta é punk difícil. Mais que o controle parasitário, acho que o grande problema do diagnóstico é a fase da dieta, né? O dono do cão não adere, né? E outras pessoas moram em casa e sucumbem à tentação de dar coisinha. Vó, criança. Cunhado, né? Cunhado é o tipo da coisa que não deveria nem existir, né? Posso falar, o meu cunhado é gente boa. Olha lá, tá com dívida. Certeza que tá devendo. Mas na verdade não mudou, né? Não mudou. A gente faz uma anamnese e o começo é sempre, talvez o começo da nossa cabeça, porque a gente até citou anteriormente que a gente pega os casos muito complicados, será que isso é só um atópico mesmo? Talvez é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Então, o primeiro caminho talvez seja excluir as outras coisas. A partir dali, não, poxa, é só um cão com perfil de fato alérgico. Mas o quanto que esse cachorro, e aí eu não vou nem entrar em nomes, mas o quanto que inflama essa pele é responsabilidade do alimento. Então, para a gente saber disso, não tem outro jeito, não tem um teste, prick, pet, não tem essa função de estabelecer o diagnóstico. Muitas vezes eles são vendidos de forma errada. O diagnóstico é por eliminação, né? Não tem, os não testes mudou, alérgicos não também, mudou. acho que isso aí é totalmente a praia da Rita. Então, é outra coisa que a gente vê o tempo inteiro na internet. Olha esse teste alérgico. Aí a pessoa vai lá e divulga o teste alérgico. O cachorro tem alergia à cenoura. Não é isso que o teste está dizendo. A interpretação está errada, a forma de venda desse teste está errada, o momento de utilização do teste está errado também. Exatamente. O teste, por exemplo, quando você fala de alergênios ambientais, quando você está falando de dermatite atópica, o teste você tem que olhar o positivo. Independente do teste, você olha o positivo. Ambientais. Para você escolher uma imunoterapia. Se você, na minha cabeça, você faz o teste, é porque você vai fazer imunoterapia. Isso. E o momento de fazer o teste é depois que você já passou pela dieta. Tá, então vamos supor. Então vocês começam com controle de parasitas. Sim. Aí vocês passam para dieta. Sim. Sempre. Só. Tá. Junto do controle parasitário, você controla aquilo que o animal tem.
Mas mesmo Infecção bacteriana. Não, tudo bem. Aí você vai fazer um tratamento tudo. tópico, uso de corticoide ou não, certo? Isso. E aí você inicia a dieta dieta de eliminação. Exatamente. Ele voltou, tá melhor, mas ele coça muito. Então não justificou o único controle parasitário Aí é que o você momento viveu. do teste? Aí você fez a Não. dieta. Não. Depois da dieta. Depois da dieta. Tá bom. Mas qual Hora que é a que- contaminação? Existe um teste sendo vendido para dizer ao que o animal tem alergia quando se fala em alimentos. Então você tem o teste de antígenos ambientais, poeira, o que tem na poeira, tem um monte de coisa na poeira, e o teste para alimento. Só que o teste da poeira, você olha o positivo. O teste do alimento, você tem Você que olhar olha o o negativo. negativo. Porque ele É o tem um contrário. alto valor preditivo negativo. Quer Que é dizer, negativo. ele tem grande chance de estar certo no negativo. E aí a pessoa Como quando a assim? gente fala... Explica um pouquinho aqui pra gente. Vamos Então, pegar 3 proteínas. vamos lá. Frango, carne vermelha e Peixe. peixe. Deu negativo para o frango, positivo para a carne vermelha, positivo para o peixe. O que eu sei desse teste? Que o cachorro tem grande chance de não ser alérgico ao frango, porque o frango deu negativo. Ah, tá. O negativo, ele não é alérgico. Não necessariamente. Não Ele tem necessariamente. grande- Chance é tem maior. grande chance. Tá. Agora, o positivo você tem que jogar fora, porque tem uma concordância ruim, tem um baixo valor preditivo positivo. Ah, É isso. entendi. Então é Só o que preditivo. o veterinário, quando ela fala as pessoas, ela não tá falando do dono do cachorro. O veterinário pega o teste que ele fez e fala: olha, descobri que o Cachorro tem Bob- alergia à carne. A carne e peixe. E não. Só que o positivo, a palavra positivo, domina o cérebro do dono do cachorro. E ele entra no seu consultório e fala: meu cachorro é alérgico à batata. Aí você fala: mano, não é. Deus Pai Todo-Poderoso. E agora, como é que eu vou convencer as pessoas? Aí você Que não explica é. tudo isso que eu Explica expliquei. ela Ela volta no meia retorno e fala: hora depois. mas a batata que... Nossa, Eu não dou mais não- batata, Não imaginava que um cachorro pudesse ser alérgico à batata? Aí você fala... Sei lá, dá um É, curto-circuito você no não, aí cérebro. você- Não é? Positivo. E aí, assim, a Rita que dá aula da nossa pós-graduação, né? Que a gente tem uma Sobre pós-graduação. Posso falar da pós-graduação? Pode, Pode, vou deixar fala. você fazer seu A gente tem jabá. vou fazer o jabazinho. A gente tem uma pós-graduação na Equalis, né? E a Rita que coordena toda essa parte da alergia. E é espetacular. E assim, além de ela ser uma pessoa que se interessa muito pelo assunto e estuda, ela também convive com os grandes caras da alergologia humana. E quando eu levei minha filha no Dr. Fábio, ele fez os testes depois que ele já sabia, e eu falo para ele, vai fazer imunoterapia? Ele falou, então, mas quantas crises tua filha tem? Não, acho que não é o momento. Ele fez prick mais sorológico e comparou os dois, e ainda mesmo assim teve coisa que ele olhou e falou, isso aqui não dá para interpretar muito bem, com o teste na mão. Então ele olhava a criança, ele olhou o histórico da criança, pegou o teste, mesclou tudo. Minha filha teve otite de repetição, então ela já tinha feito dieta de restrição a derivados de leite. Então, assim, tem todo um histórico para ele chegar lá. E você vê que ele olha o teste e mesmo com alguns resultados em mãos, ele fala, mas ela faz isso? Não, então isso aqui não é importante. E a gente vê que na veterinária o teste passa a ser o destino do Definitivo. O animal. único diagnóstico. Exatamente. Eles usam, porque assim, e também, e aí passando aí, puxando aí para alergia alimentar, essa história que o Ronaldo falou, você tem que olhar o negativo, não o positivo. E existe uma grande confusão na medicina, porque a alergia alimentar na medicina para humanos é um pouco diferente do que a gente vê na nossa rotina. clínica, a exacerbação. A clínica, a exacerbação, ela tem mais uma resposta. Na medicina, as pessoas têm mais uma alergia que aí já é mediada. Eles fazem mais um tipo de resposta imediata. Você vê, há pouco tempo agora atrás, surgiu na mídia a história de uma menina que alérgica a leite, que foi em algum lugar, não sei se vocês viram, estava, não sei, em algum lugar, Morreu? ela tomou Eu alguma vi. coisa que tinha leite, ela teve um choque anafilático e ela morreu. Isso não é o perfil de alergia que a gente tem na maioria dos Na casos dos nossos veterinária. pacientes. Se você tem um histórico desse tipo, então a Tatiana foi lá, comeu camarão, deu 2 segundos, você empipocou, primeiro, a clínica é muito forte. Aí você vai fazer o teste, e aí se ele for positivo, porque você está mexendo com IgE, eu relacionei, ok, é positivo mesmo. Por quê? Porque a clínica, a alergia, o mecanismo é diferente. O nosso não é assim. A gente não olha o positivo para alergia alimentar. E mesmo quando eu falo em dermatite atópica, a gente só vai fazer o teste depois que eu fiz a triagem clínica,
que eu vou fazer com o maior intuito, que é a imunoterapia, eu vou olhar o positivo, mas assim, porque você também tem falso positivo em qualquer teste que você faça. Sorológico, intradérmico, prick teste. E aí é o que o Ronaldo falou. Você não olha o teste, você não trata o teste, você trata o indivíduo. O teste é só um auxílio para você. Isso tem que ficar muito claro. A clínica, essa exclusão clínica que é o mais importante. E aí, na realidade, o objetivo de fazer o teste é o que o Ronaldo falou, é fazer imunoterapia. Porque senão não faz sentido. Para que você vai fazer o teste se você não consegue? Imagina que você fez o teste e deu ácaro da poeira doméstica positivo. Deu, sei lá, porque testa vários ácaros, mas deu, sei lá, 2 ácaros positivos. Foi a única coisa que deu positivo. No teste desse paciente, como é que você exclui isso da vida desse cachorro? Se ele vive numa casa. Então, se você não faz o teste com esse objetivo de fazer a imunoterapia, que é uma das coisas da multimodalidade, também outra coisa vendida errada, não faz milagre. Você vê por diferentes regiões do Brasil que eu falo, tem 85% de sucesso com imunoterapia. Aí quando a gente vai para congresso fora do país, os caras têm 55% a 60% de êxito. Êxito significa menos remédio. Exatamente. Êxito significa menos intervenções. Êxito não significa meu animal está curado, nunca mais ele vai precisar de tratamento, a dermatite atópica está curada. Mas é uma doença tão desafiadora que justifica fazer o uso da imunoterapia. E o que a imunoterapia faz, fazendo suas analogias na minha cabeça, é colocar o sistema imune na escola. Essa eu aprendi com a Romeica também, eu falo isso também. Com os alérgenos. Boa. Não é para exagerar na resposta. Você tá... Não é para inflamar quando você encontrar com esse ácaro. Seja educado. E uma coisa que você perguntou, Tati, assim, como que a gente lida? Eu tenho certeza que elas fazem igual. Às vezes você vê que veio de muito bom veterinário e o cara não tá fazendo certo. Ele fica frustradíssimo. Como é que ele gastou uma grana e ele vai ter que o resto da vida gastar? Né? É muito frustrante. Mas, às vezes, a gente vê que também tá mal feito. Porque tem um prick para alimento, tem um negócio todo. Aí eu chego pro cara e falo, você já passou por gente muito boa, só que eu quero te fazer uma proposta. E essa proposta que eu faço, a literatura é consonante em fazer isso. Quando você está com um caso refratário, na cabeça do dono, mesmo que ele esteja fazendo errado, ele está fazendo tudo certo. Você fala, começa de novo. Então eu falo para ele, eu vou te fazer de conta que você nunca foi em veterinário. Quando eu chegar no tratamento, você vai me falar tudo que você tem em casa, eu vou aproveitar o teu shampoo, o teu otológico. Mas o diagnóstico eu vou começar do zero. Então, controle parasitário. Se tá direitinho, dieta. Eu já fiz. O senhor já fez assim, assim, assado? E quando o cara tá a fim de resolver, muitos falam, desse jeito que o senhor tá falando, eu nunca fiz. Então nós vamos ter que fazer de novo, porque a literatura diz, ele já fez 1, 2, 3 intervenções para controlar o prurido num cão que tem dermatite atópica, esse cão se apresenta refratário, muitas vezes até com corticoide, esse cara pode estar com o diagnóstico errado. Então pensa lá no Lynx acarus, pensa na escabiose, faz de novo a dieta e começa do zero. E a maioria deles que está te procurando na figura de um especialista, ele está disposto a fazer o que você está falando. Mas ele precisa encontrar um sentido naquilo. E muitas vezes o cara fala, assim nunca ninguém tinha me explicado. Né? Mas essa contaminação, essa coisa do Instagram, que o cara fala, não, mas eu vi que tem uma veterinária que faz em 8 minutos o diagnóstico de dermatite atópica. Você fala, não é possível. Não é a era do Instagram, é a era da fake news, né? Sim. Instagram tá do WhatsApp, mentira, gente. É muito. Então isso é bem cansativo, assim. E eu acho que acaba, na verdade, parece que você não está fazendo uma consulta, parece que você está fazendo uma guerra, né? E assim, o tutor não é seu inimigo. Você precisa convencer. Mas ele já está bravo, ele está bravo, ele chega mal-humorado porque nada deu certo. Fazendo um pouco de terapia em grupo, o pior é que os caras... O cliente ele espera um tempo para marcar o atendimento com você para querer ouvir uma inovação e ele não vai ouvir isso. Então é frustrante. Mas né? eu acho que quem trabalha com especialidade lida muito com a frustração do tutor. Porque ele já passou por todo mundo. Ele não vai do nada em você. Ele vai em você como um grito de misericórdia. Então ele espera muitas vezes uma coisa muito inovadora que não vem. E uma solução milagrosa. Então ele já chega pé da vida porque ele já gastou horrores. Né, com o veterinário, com 1000 exames, com dietas e medicamentos. Mais cara tá pagando uma outra consulta que é mais cara. E aí você fala,
Vamos começar do começar do zero. zero. Eu imagino que ali deve ser tipo um cenário... balde de água fria. Eles devem querer matar. Eu muito vou falar um difícil. negócio que eu escuto isso, não só dentro da Dermato, e vindo muito em encontro do que o Ronaldo falou, gente, e tem tutor aqui escutando a gente, né? Vai ter. Gente, e mesmo quando você tem um negócio que te promete, você tem uma doença crônica que é incurável, e alguém te promete uma solução, uma solução para aquele problema, que seja rápida, que seja eficaz, que não vai ter efeito colateral e que vai solucionar o problema do seu paciente, do seu cachorro, foge, é mentira. É Ainda mentira. mais na alergia, isso não existe. Minha mãe tem artrite gente, reumatoide. não é. Ela tomou os negócios lá de barbatana de tubarão, lembra disso? Minha mãe As tomou barbatanas também. de tubarão. também. Tá ruim até hoje. Exato, tô sentindo. Criou mais umas 3 barbatanas de tubarão. Então, assim, isso é ótimo, Rita. É isso mesmo. O cara Mas te vendeu um isso é negócio feito que é muito placebo. milagroso, sabe? Não, Sabe, muito assim, milagroso. nem para diagnóstico, nem para tratamento, gente, não existe. A alergia é uma coisa muito complexa. A gente tem aí, né, a mistura do cachorro que tem alergia à pulga, à saliva da pulga, o cachorro que tem alergia alimentar, o que tem dermatite atópica, o que a Romeica falou. Eu acho que essa triagem também é muito importante, essa triagem que a gente faz. Primeiro exclui DAP. Depois exclui a alergia alimentar através da dieta. Ainda a dieta é o gold standard. Ainda. Não sei se lá no futuro vão inventar alguma coisa que vai ajudar a gente. Também quer isso. Sim, é lógico. Nossa, seria Dieta maravilhoso é o mais para mim. desgastante. Mas, A gente, a gente dieta precisa ver E o volta papel. tudo errado, E volta e tudo volta tudo errado. errado. E a Quer dizer, prova de que é tão desgastante é que os últimos trabalhos, pelo menos que eu li sobre dieta, são trabalhos tentando encurtar o tempo de dieta oferecida ao paciente com o uso de medicação associada. E outra tudo coisa que a gente importante, quer. os trabalhos de otite de Atualmente, repetição... Desculpa, Dura quanto a dieta? 8 semanas. em média, 8 Tá, semanas. perdão, Ronaldo. eu faço 6. Tá. Eu tento fazer menos também. Mas eu Sempre fiz 6. E a gente faz no começo com corticoide e agora, agora publicaram isso. 4 Olha, semanas. você pode fazer os primeiros dias com e a gente corticoide. já... Maravilhoso. A gente faz isso desde do Tancamon. mas não só- O fala. Tancamon tinha um cachorro alérgico. Tinha, tratava com você lá na USP, eu lembro, quando você Foi. usava Atendeu na branco. USP. É, entendi. O cachorro do Tancamon. Entendi. Denúncia essa idade, Ele era assim, meio né? rebelde, ele dava pizza para o cachorro. Borda. É muito difícil, né? É muito difícil, é muito desgastante. É difícil também para o dono do cão, mas eles também fazem muito errado. Então a gente percebe que às vezes não é por falta de orientação, é por um pouco de teimosia mesmo. Né? Mas talvez agora, Ronaldo, que esteja limitando fazer errado, porque talvez seja melhor não fazer do que se estiver fazendo sim. errado. Ah, sim. Mas o sim. que eu acho que talvez esteja limitando é o preço de viver a dieta, porque não é barato. Não. Aí você fala assim, ó, é para fazer, é para investir, ou vai certo, ou melhor não ir. É melhor não ir, fazer. exatamente. melhor porque não senão fazer. você joga dinheiro fora também, né? Mas e aí, assim, vamos lá. Vocês descartaram DAP, não é? Porque o quadro continuou, fez a dieta de eliminação. Vamos fazer de conta que vocês fizeram o teste, né? Depois da dieta de eliminação. Isso. Não melhorou, aí você pode fechar esse animal como um atópico. Mesmo sem o teste. Mesmo sem o teste. Mesmo o sem o teste, teste. para dermatite O teste atópica, é só você vai um- fazer se você optar por fazer imunoterapia. Né? Fazer o teste por fazer, para você ter um Olhar papel e falar, bonito, pagar no seu... Uma coisa que eu faço Não muito vale. pro dono do cão, eu dou acesso a ele a um guidelines da medicina humana. Como que faz diagnóstico de dermatite atópica em criança? A primeira frase é: dermatite atópica é uma doença de diagnóstico clínico. Em humanos eles também não fazem teste, né? Por que a gente vive tanto essa confusão, e essa confusão está clareando um pouco mais para a gente no gato? Porque dermatite atópica e atopia em cachorro é praticamente sinônimo. Dermatite atópica e atopia em criança não é, porque a criança com dermatite atópica pode só ter a dermatite atópica, mas ela também pode ter um quadro respiratório associado. E aí ela é a no tal gato da é assim. síndrome atópica, né? E por isso que agora o pessoal está chamando o gato assim, porque o gato a gente nem reconhece o defeito de barreira cutânea, mas ele tem muitas vezes quadro respiratório, quadro intestinal, mais quadro cutâneo. Tudo no mesmo pacote. Gato, né? Gato. A crise do Desafiando. gato parece parecer um pouco mais com o que acontece na medicina humana, né? Com criança. Parece. É. Parece. Isso é o que chama marcha atópica, né? Então você começa em crianças. Porque assim, o que é atopia? Atopia? O conceito de atopia. O conceito de atopia é alguém que tem predisposição genética a desenvolver IgE. Ponto. Tá? Essa é.
Na medicina, existem 3 doenças, existe agora uma 4ª que eles colocam como doenças atópicas, dentre elas a dermatite atópica. E muitas vezes, como o Ronaldo falou, ele começa com dermatite atópica, ele faz alergia alimentar IgE mediada, que é essa de anafilaxia, rinite e asma, né? Então, ele vai marchando, né, com essas doenças. Isso nos cães, pelo menos, a gente não vê. Ou a gente passa despercebido, vai saber. Então, você sabe, porque você Não trabalha sei. com o Luciano, né? Sim. Quantos cães a gente não tem com dermatite atópica também tem bronquite crônica? É. Será que essa bronquite Será que essa crônica bronquite porque é a pessoa melhora alérgica? com bombinha de corticoide, né? Será que não é? Será que não tem mas ligação? muitos que né? fazem bronquite Então, crônica vai são saber. também braquicefálicos, né? Então, mas os Westes têm uma bronquite crônica meio também, terrível. Também, né? é verdade. Então, eu não sei. Eu acho que... Eu acho que talvez a gente não tenha. Mas você né, veja a quanta figura como- dúvida mas que a olha gente só. tem, como é que o cara chega e oferece pra você um diagnóstico em minutos. Exatamente. A né? gente tem Se mais pergunta do que resposta. A gente muito mais não mais, sabe do que faz sabe. muito A gente mais né? não sabe. Muito mais. Muito mais. Então, e a questão, né, acho que a Rita colocou bem, isso não fica claro para o dono de cão, é assim, o mecanismo imunológico é diferente. Então, se o cão come alguma coisa que vai desencadear um quadro alérgico nele, falando de alergia alimentar, ou reações adversas alimentares, que é como os europeus e americanos chamam, ele pode demorar até 15 dias para ter uma resposta. E o cara, como a Rita colocou, o cara tá no restaurante japonês, come um determinado peixe lá, ele vai pro hospital. Ele passa mal pro hospital. Eu tenho uma história interessante de um congresso no Nordeste, não posso citar nomes, que na volta do Ai, que congresso do medo. Nordeste, o professor... Qualquer coisa a gente corta. O professor da área de cardiologia, não posso citar nomes, ele se empolgou com a comida nordestina, né? E a carne de peixe tem muita estamina também. Então, às vezes, a pessoa come carne de peixe, passa mal e acha que o peixe estava estragado, né? Porque ele não está acostumado. E esse professor, então, ele dentro do avião, vai para o banheiro do avião. E o avião começa a se aproximar e o cara fala, sai daqui. Ele fala, não saio, não consigo sair daqui. Essa foi uma negociação para esse avião aterrissar. Foi divertidíssimo. E tinha muita gente no avião que conhecia. Arremeteram, mas eu não arremeta, Mas eu não saio, eu não posso. saio que daqui. O cara vergonha, não precisa sair daqui. Eu não sairia nem Depois eu conto pra vocês quem foi. Não posso contar Não, aqui. você pode até contar, a gente Isso, corta, porque isso. agora a gente vai querer saber. Lógico, lógico. Fizemos um pouco de fofoca hoje antes do negócio. né? Já fez, Você quer ninguém. entrar no grupo Não, da fofoca? eu quero posso muito. ir. Eu já falei isso pra você faz tempo. Falei, Ronaldo, quem me dedurou esse grupo da fofoca foi a Rita. Aí eu falei pra ela que eu queria entrar, mas já pedi pra você também. Mas não tem problema, eu crio um... Isso. A gente pode Nada que não funcione. Nada que não Exatamente. funcione. Imagina, gente. Olha que coisa maravilhosa. Esse negócio que você comentou da hipersensibilidade alimentar e reação alimentar adversa. São sinônimos? São coisas diferentes? Porque eu entendo como sendo diferente. Então, a reação mas- não significa necessariamente uma reação alérgica. Perfeito. O exemplo que mais a gente usa é quando a gente pega uma criança com intolerância à lactose e com alergia à lactose. A intolerante, se ela tiver em período de amamentação, ela pode ter fezes mais pastosas, tem um pouquinho de Cólica. dificuldade de ganhar peso, muita cólica. A alergia é diarreia com sangue. É rush cutâneo, assaduras que não controlam, o quadro é feio. A minha mais nova, ela teve uma suspeita porque ela teve alguns episódios de diarreia com sangue. E os caras falaram, se for alergia, complicou, porque a intolerância é mais fácil de você tratar. Só que a gente não tem testes para descobrir se o cão é intolerante ou se ele tem alergia. Então, será que a intolerância no cão dá mais uma questão clínica de gastroenterologia e a alergia dá o tal do prurido? Mas a gente não tem como mensurar, por isso que os caras são mais inteligentes e eles chamam de reações adversas alimentares. Tudo que você vê de artigo científico e tal. Não se usa, eles não usam mais Eles não hipersensibilidade. usam. E aí tem um desdobramento que é muito imunológico e muito perigoso, que é você chamar de dermatite atópica sensu estrito, ou lato sensu, estrito sensu, lato sensu, sensu estrito. Que eu sensu vou ser lato. bem sincera, posso ser bem sincera com esses termos? Eu não sei nada. Eu faço uma confusão. Que foi aquela vez que eu postei a entrevista do Zeca Pagodinho. Que o Jô Soares perguntou é o pro Zeca lato Pagodinho sensu, o que né? é pagode, o que é samba, o que é samba enredo. O Zeca Pagodinho responde, Jô, pagode é pagode. Ele é o Samba é Zeca samba. Pagodinho e canta samba. Samba é samba, e samba enredo é carnaval. E o Jô, mas qual que é a diferença? Ele fala pro Jô, tem que saber, Jô, tem que saber.
E acabou a entrevista. Tipo, é isso. Os caras começam a usar uns termos meio mágicos, e isso eu acho que só atrapalha a cabeça do veterinário clínico geral e do dono de cão. E aí ele vem com aquelas coisas muito distorcidas. Então, alergia a parasita, alergia a alimento, reação adversa, dermatite atópica. E a gente tem vários gráficos que mostram que às vezes elas têm pontos de intersecção. Então, quantos por cento dos animais com dermatite atópica vão piorar quando eles pegam parasita? Na minha cabeça, 100%, 90%. Mas a gente não tem esse dado muito concreto. A gente tenta trabalhar com levantamentos, mas é difícil mensurar isso, né? E o alimento entra nesse mesmo pacote. Tem bicho que faz a dieta e o cara fala, ele não tá bom, mas ele melhorou. Então vamos suspender a dieta. Não. Eu acho que ele melhorou com a dieta. Então é muito difícil também a gente diferenciar os 3 quadros quando eles têm pontos de intersecção, né? Mas eu acho que uma vez eu vi a Kenten Souza fazer uma palestra de dieta. Ela falava, olha, na minha vida tudo são 30 dias, né? Eu recebo salário a cada 30 dias, eu pago conta a cada 30 dias. Eu acho que se em 30 dias de dieta o paciente não melhorar, eu já penso se eu devo continuar até 40, 45 ou 60, né? Então isso é muito discutido, mas eu acho que pro entendimento do dono e pro nosso entendimento é assim, controle parasitário, uma dieta bem efetuada, não houve melhora. Clinicamente, eu posso propor o diagnóstico de dermatite atópica. Bacana. E durante a dieta de eliminação, o controle de ectoparasitas, vocês dão preferência para produto tópico? Vocês ficam confortáveis com comprimido? Como que é? Não, porque eles têm palatabilizante. Né? Tá. Na verdade, a grande coisa da dieta é que a gente foca principalmente na fonte de proteína do alimento, e essa proteína é hidrolisada. E tudo que for muito palatável, ou muito ou pouco, mas que tenha palatabilizante, tenha fontes de proteína, não deve ser utilizado, porque aí vai haver uma contaminação na dieta que você está utilizando. Então, tem que ter cuidado, não é só com controle parasitário. Tem que ter cuidado com antibiótico, com palatabilizante, com anti-inflamatório, palatável, vermífugo. O dono do cão vermifuga no meio da dieta. Eu me pergunto por quê? Se ele tem o ano todo para fazer isso, ele decidiu fazer no meio da dieta. Eu só fiz tudo direitinho, só dei o vermífugo. Aí você fala, poxa vida, não fez tudo direito. Ou ele, sei lá, fez uma cistite no meio do caminho, foi no clínico geral que passou um antibiótico que tinha um palatabilizante. É, isso pode interferir. E essa é uma orientação que vocês dão durante a orientação da dieta de eliminação? Olha, a senhora não vai dar nada. Eu tenho eu tenho um QR esquema Code. muito legal. Você tem? Eu tenho na minha ficha de atendimento, falando o que é DAP, o que é alergia alimentar, como faz diagnóstico e atopia. Então eu ponho todas as situações. Não pode vermifugar, não pode dar petisco. Aí eu falo pro cara, você não vai comprar essa dieta nesse valor sem assistir esse filminho. É responsabilidade de tudo, porque eu posso ter esquecido algum detalhe. Eu fiz na época da pandemia, porque eles não podiam ir em 2 no consultório. Mas é muito sensacional essa sua ideia até, porque você também está transferindo a responsabilidade para a pessoa. Tipo, a pessoa dividir. também tem que assumir uma Você aponta o celular, responsabilidade. acho que são 13, 14 minutos, fala, é uma mini aulinha que eu faço para os donos, Sim. então um linguagem. Aulinha sua, você. Ele é o galã. Gravei no Zoom, praticamente o Brad boa Pitt tarde, da bom dia, boa veterinária. noite. Vamos falar aqui um pouquinho de alergia alimentar. Você falou com a sua voz de locutora? Sim, claro. Tome Eu quero cuidado para muito não dormir esse com a minha voz. Eu quero muito esse QR Code. Eu tô também, aguardando eu hoje queria. no meu celular. Quero o QR muito. Code? Eu vou te mandar. Eu quero. Pra ver o Brad Mas Pitt. você comentou, de transferir a responsabilidade. Eu acho que a gente precisa dividir a responsabilidade com eles. Não, transferir Porque não adianta assim, eu entendi, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Eu cliniquei durante muito tempo, mas isso era uma coisa que eu sempre falava, não adianta, eu posso prescrever o melhor tratamento do mundo, mas eu preciso da sua colaboração. Sim, senão não Se você, vai. né, Dermato, isso é muito A importante. gente precisa desse acordo. Às vezes eu falo, até onde a gente vai? Eu tenho tudo isso aqui, para onde a gente vai? Vamos decidir em conjunto aonde a gente vai. Eu uso isso na alergia, eu uso isso na leishmania, porque são doenças extremamente crônicas, complexas e que as pessoas também querem milagres. E vamos combinar, né, gente? O cara procurou um cão ou um gato pra ter prazer, pra ter pra viver, um amigo, brincar, e dar né, se comida divertir, para os bichos é muito bom, né, Ronaldo? Dá, é bom. E aí ele vira um problema, né? Vamos combinar, vira um problema. É desgastante, é oneroso, né? É difícil. É preocupante. Eu acho que é
é o estresse emocional também. E eu digo isso porque, assim, eu tô atualmente com um gato doente. Então, assim, e toda semana tá fazendo químio, né? Então, você imagina, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, vai além do custo que você tem e do trabalho, gato, medicação. Hoje eu cheguei atrasada porque eu não conseguia medicar. Gato, né? Ele entra embaixo da minha cama, ele vai no meio da cama. Claro, eu não consigo alcançar de jeito nenhum. Então, assim, tem esse peso. Ele sabe que você não alcança. Lógico, ele sabe falar trouxa, tentando me pegar. De jeito nenhum. Mas, assim, eu acho que a divisão dessa responsabilidade é muito importante, porque a gente também, dentro do consultório veterinário, é muito do psicólogo também, né? Porque e assim, outra coisa, Tati, que eu acho que a gente precisa pôr na nossa cabeça que, às vezes, o veterinário fala, mas eu mandei fazer, não fez, o problema é seu. Não. E até onde a gente vai no tal do compliance com o tutor, né? A gente precisa também, de certa forma, entender que ele não vai adiante e tentar buscar um caminho alternativo. Desde que fique muito claro que é um caminho alternativo. E é uma decisão dele. Eu tô te dando o plano A é o melhor. Eu estou te dando B porque você está me dizendo que o A a gente não conseguiu fazer. E aqui vai um alerta. Prontuário te protege. Sim, com certeza. Médicos veterinários. Sim. Eu coloco sempre. Outro dia eu estava falando da dieta para uma moça, ela olhou para mim e falou, não vou fazer. Aí eu até falei, nossa, mal criada, né? Criada, essa é minha filha. Aí ela falou assim, eu tenho trigêmeos de 6 anos. Eu falei, você quer um abraço? Entendeu? Não então, vai fazer. Óbvio exatamente. Aí você vai falar, tudo bem, problema é seu, mas eu vou prescrever. Não vai fazer. Aí você tem que falar, então a gente vai medicar, mas a gente está pulando uma etapa importante. Do ponto de vista diagnóstico, a estatística nos protege. Tem muito mais cães com dermatite atópica do que com alergia alimentar. Então, você pular essa etapa nem é o maior crime do mundo, desde que o dono queira. E ele esteja Porque ele vai voltar e te cobrar. Mas o que meu cachorro tem que ele não fica bom? E você vai responder, eu não sei, porque você não conseguiu fazer a dieta. Nem acho que você não tentou. Você tinha trigêmeos, nem sei como você está viva. Né? Com trigêmeos. Você quer um abraço, né? É ótimo. Você quer um abraço? Mas é verdade. Né? Mas é uma atenção que a gente precisa chamar para o médico veterinário. Anotar no prontuário. Inclusive, assim, solicitei tomografia. O proprietário, por razões pessoais, ele não consegue, ele não quer fazer. Seja lá o que for. Porque você precisa se proteger e muitas vezes até lembrar esse cliente... fato... num eventual retorno, né? Então, isso é importante, assim, né? Então, fica aí esse recado para os médicos veterinários. Mas, brincadeiras à parte do você quer um abraço, eu sempre falo, porque meu gato fazendo quimioterapia, você imagina quando ele para de comer, eu entro no Sambalelê, tem tipo 6 rações diferentes em casa, né? E aí eu falo, gente, o dia que vocês encontrarem na rua um tutor de um gato com anorexia, não fala nada, mas só dá um abraço. Não, é verdade, eu já passei por isso. Ela tá precisando, gente, é desesperador. E a gente, como tutores, a gente passa isso, seja com cão, com gato. Não, é difícil. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. Eu diria que com o gato ainda é mais difícil que gato é praticamente fazer dieta de eliminação. Talvez eu tenha uma limitação. Não, eles entram em greve de fome. É quase impossível. Passa tubo. Vai ter que dar meia dúzia de medicação, passa tubo. Gato devia nascer com um tubo, gente. Não é? Exatamente. Você tem um tubo aqui, quando precisar você acessa. Isso, não. Quando precisar você tira essa tampinha aqui. Gente, mas é bacana. Então, eu acho que é legal a gente reforçar essa questão da dieta de eliminação, porque assim, no portfólio do Elanco a gente tem comprimido também, que é uma excelente solução, que é o Credelli, mas a gente tem, levando em consideração esses pacientes, a gente tem as pipetas, que são todas de ação tópica, né? E a Seresto, porque a Seresto ela não interfere na dieta de eliminação. Exatamente. Então, é uma excelente solução para a gente pensar nesse perfil de paciente, nesse perfil de cliente. Eu acho que, eu sempre falo isso quando vocês me convidam para falar, eu acho que quando você está em triagem alérgica, a Seresto é uma das melhores soluções, porque você se preocupa com a dieta, porque muitas vezes a pipeta também o cara esquece no meio da dieta. Exato. E aí ele vem com uma pulga no retorno. E aí você gente, fala... Tem até o seu caso aqui do tutor, que ele fez esse estudo aqui foi feito pelo Ronaldo, na faculdade, né, Ronaldo? E ele comparou, né, a Seresto com uma pipeta
E teve animal que teve que ser eliminado do grupo porque o tutor não esqueceu de fazer. Mas Ele ganhava, que era um estudo. Ele ganhava a pipeta e ganhava no grupo da Sereste a Sereste. E ele foi retirado porque ele voltava. Ele ganhou. Porque eu tomo remédio e eu esqueço da existência dele. Gente, mas você toma todo dia, não é nem uma vez por mês. Você Então, imagina se fosse uma vez por mês. E quando Exato. você não sabe se você tomou? Aí não toma de novo. Aí eu tomo. Não pode, Isso tem estudo de segurança. Já teve caso de morte com 10 vezes a dose. Se eu errar Você tá dobrando só, tá tudo bem. Você não toma? Tomo. E quando o dono te liga e fala, eu tomei um vermífugo do cachorro? Já aconteceu várias vezes. Que bom. Várias. Por quê? Porque ele tá Mas correndo o atrás do problema é gato. que o vermífugo dá dá uns sede. piriri. E aí ele tá lá com um comprimido na mão, fala, porra, que sede. Aí ele fala, nossa, já tomaram de tudo. De tudo. Olha, O gente. vermífugo de vez em quando dá uns piriri. Já vi. Mas vem cá, eu Não, já dá uma julgo, limpada. sabia? Dá uma limpadinha. Dá uma limpada. Ai, olha, gente, a gente salivar um não pouquinho. julga, sabe? Essas atrapalhadas que a gente faz também. Exatamente. Mas acontece, mas é interessante a gente... Tá vendo? Tá vendo? Ó, se você fez isso, Ronaldo, quem sou eu? Também posso. Lógico. Não dá nada. Eu tomo comprimido direto. Tô com dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí eu falo, será que... Aí eu Tomei. tomei ou não tomei? E a dor de cabeça tá lá. Eu falo, Toma pô, de acho que não novo, intoxica. eu Aí tomo, eu tomo tomo. dobradão. Entendeu? Passou. Aí eu não sei se foi efetivo ou se o dobro da dose foi tá tudo resolvido. Vamos trabalhar. Mas comentei aqui sobre a Seresto não interferir na dieta de eliminação. Ia falar sobre padrão de lesão, né? A gente já falou um pouquinho que é mito esse negócio, né? De padrão de... Antes tinha, né? Não tinha, era DAP. acho que ainda tem lembro pouco. tanto de ver Nos caso artigos de DAP americanos com ainda aqueles- vem, né? Vem. Eles têm um dermograma, né? Que é aquele cachorro frito, né? É. E aí eles têm na região lombar, né, cervical e lombar, a DAP, só que hoje eles já trabalham com a seguinte informação. Patas, lábio, orelha, axila, virilha, tá lá, dermograma de animais com alergia alimentar ou dermatite atópica. Eles igual. mesmos já manifestam que o jeito que o cão chegará e a maneira e as regiões que ele coça são idênticas nas duas enfermidades, né? Mas a Rita falou isso, eu acho que como a gente pega bicho muito mexido, já medicado, não dá para você esperar que um animal com DAP medicado, ele vá fazer aquela região lombosacra só. De novo, acho que a gente esbarra na questão da intersecção das enfermidades. Então, o fato de ele agravar o prurido já sabendo que ele é atópico, não espere que tenha... Então, hoje a gente não usa isso, né? Acho que a Romeica falou de gato, é diferente, mas gato... também são as três, né? O gato pode ter vários padrões com as mesmas doenças, né? Eu ia perguntar do gato, que o gato até... Tem outro... Então, Tudo bem, a gente, capítulo já à chegou, parte, a gente né? já chegou ao consenso de que é um ET, né? Todo veterinário brinca, mas também não tem padrão ou é outra coisa. É né? mais de um Diferente. padrão, a mesma doença, ou mais de um padrão em diferentes doenças tem que sair fazendo as exclusões. O gato faz as duas coisas. Por exemplo, o gato faz alopecia simétrica bilateral, que é aquele arrancamento. Aquilo pode ser só coceira, mas aquilo pode ser um quadro psicossomático. O gato faz as doenças eosinofílicas da pele. Aquilo pode ser em função de DAP, pode ser hipersensibilidade alimentar, pode ser Pode ser até parasita intestinal. uma síndrome atópica, pode ser parasita, pode ser dor, Pode ser dor. por algum verdade. outro motivo. Então, assim, né, tem... Mas a alopecia pode ser alergia e as doenças o aspecto das doenças eosinofílicas também pode ser alergia. Então, as coisas, E quando né, a Romeica fala de alergia, tá falando das três. das três. Então são vários padrões, podendo ser DAP e alergia Tudo, alimentar. pode ser qualquer coisa. Mas o diagnóstico igualmente é por exclusão. Totalmente. O gato você arrebenta tem de que ficar coçar a mais- cabeça. Ele pode ter uma escabiose. Ele pode ter uma otocaríase. Otocaríase. Mas ele pode ter também as três alergias. E pode ser psicogênico também. Ou pode ser uma Psicogênico. doença eosinofílica da face voltada para um quadro viral. As doenças virais Exatamente, fazem muita lesão facial. Tô quase arrependida de ter perguntado. Não, gato. Eu gato, acho. mas- E eu tô Agora, quase cach- arrependida de fazer dermato, porque olha isso. Agora, cachorro tem uma coisa que a gente vê, que é uma coisa racial. Isso é uma Sim, coisa é. interessante. Que, tipo,
A gente vê o Shih Tzu, ele tem um padrão engordurado associado à dermatite atópica. Então, ele é o cachorro untuoso, é o cachorro com muito quadro de seborreia junto do quadro da doença. O Welsh faz um padrão diferente, o Maltês faz... Então, a gente vê isso acontecer, os quadros de foliculite dos cães de pelo curto. Mas todo mundo pode fazer quadro de foliculite. Você pode pegar o Pug untuoso também, como o Shih Tzu fica. Mas a gente vê, às vezes, talvez um pouquinho das raças com um padrão de lesão mais voltado para aquela... Você vê mais aquilo naquela raça. Exatamente. Talvez tenha isso. Eu acho, também dentro da minha humildade, eu acho que a dermatite atópica não é uma doença única, é um guarda-chuva Então, assim, cada um tem a sua. Tanto que, assim, o manejo que a gente tem desses cães alérgicos também é diferente. O manejo que a Romeica tem com o Shih Tzu, que ela fala pano de chão, eu acho sensacional, aprendi com ela também. E eu uso. É diferente do que, de repente, pro Bulldog francês. Então, assim, assim, na dermatite, eu gosto muito de pensar dessa forma, dermatite atópica. Falando de dermatite atópica, você tem genética, então você tem um genótipo, como o Ronaldo falou, tem um monte de genes aí. O Ronaldo falou isso, falou assim, eu tenho só blefarite. Qual é o gene que está ativado para isso? Sei lá, tá? Mas deve ter diferença. Aí, dependendo desses genes ativados, você tem um negócio que chama endótipo. Acho linda essa palavra. O dia que eu aprendi isso, falei, vou usar isso. Vou colocar o meu próximo gato, vai chamar endótipo. Né? O que é o endótipo? É aquilo que está lá dentro. Então, são as interleucinas, é o perfil celular. E isso vai determinar o fenótipo. Então, olha a variável. Então, assim, você tem um gene que vai determinar tudo que está acontecendo lá de liberação de interleucina de células envolvidas, e isso vai determinar o fenótipo. O gene determina o endótipo. Exatamente, o endótipo determina o fenótipo. Então, por exemplo, você pega o American Bully. Eles não fazem esse aspecto untuoso. Eles ficam cheios de foliculite. Às vezes eles nem coçar tanto não coçam. Eles ficam vermelhos, cheio de foliculite, hemorrágica que rompe toda hora. E eles nem coçam tanto. E você não vê, por exemplo, com esse aspecto, é o que a Romeica falou, o Shih Tzu também faz foliculite, mas você não vê esse mesmo aspecto, né? Então, eu acho que isso, se a gente tivesse um estudo genético mais avançado, a gente talvez poderia pensar em terapia genética, inclusive. Mas é muito repetido esses padrões, né? Quando você vem um SRD, eu escutei uma ótima hoje, né? Tipo, por que o Golden chama Golden? Ele é dourado. E o vira-lata é o caramelo. Pois por quê? A cor é a mesma, né? Mas quando vem um SRD, aí a gente fica meio perdidão no padrão. Mas o caramelo tem os 50 tons de caramelo, 50 tons de caramelo. Tem o Pantone. Exatamente. Exatamente. A Camila tem uma meia dúzia lá eu tive. Ela chama Camila Camaleonte, a gente chama ela de Camila Camaleong. São 5 cães? Quatro cães. Então, assim, isso pra gente é muito legal, né? Conforme a gente vai adquirindo quilometragem, né? A gente fala, esse Shih Tzu esse West é assim, porque eles vão fazendo. O pastor alemão faz uma hiperkeratose. E a mesma coisa, diferente, né? Curiosamente, no padrão de orelha, né? A gente já sabe o caminho. Mesma coisa. Então, resumindo, a gente tem alguns padrões que são importantes, isso que o Ronaldo falou, prurido, né? Mas não siga essa regrinha, né? Cada raça é uma raça. E eu acho que aí vale você, de novo, investigar todas essas alergias, né? Clínica, ou o papel de cada uma dessas no geral daquele cão. Muito bom, gente. Muito bom. Tá muito gostoso esse nosso bate-papo aqui, ó. O que eu queria comentar, uma coisa assim que é legal a gente ressaltar em relação a Seresto. Claro que a gente está aqui hoje para falar de animal alérgico, mas isso é uma coisa que a gente gosta muito de trazer até para o nosso time dentro da Elanco, para os nossos clientes, para dissociar essa imagem de que se trata de uma
coleira que é antipulga e carrapato, né? Então, porque, como vocês estão vendo aqui, ela abrange, embaixo da Seresto tem um guarda-chuva, né? Como você comentou aí do animal atópico, tem um guarda-chuva. Então, a gente trabalha muito dentro desses pilares, né? Que a gente fala da Seresto. E um muito importante é o da dermatologia, né? Por causa de todas essas questões que a gente está abordando aqui. Então, isso é muito, muito bacana a gente comentar. Então, a gente costuma dizer que a gente trabalha com 3 pilares, né, principais. O primeiro é o da dermato, sem dúvida nenhuma. O mercado de felinos, né, porque a gente tem aqui a apresentação G e a P. A P tem um mecanismo de segurança, que tem esse pontinho aqui de ruptura que é pré-determinado, que é um ponto de fragilidade que confere segurança, né, para os cães pequenos e para os gatos. E então, assim, o mercado de felinos é uma coisa que é crescente, a gente sabe disso, né? Cada vez mais o perfil do animal, o perfil das pessoas que está envelhecendo, mora cada vez mais em apartamento, locais menores. Então, esse é um outro pilar, né? O mercado de felinos e as doenças transmitidas por vetores, né? Então, que é importante a gente comentar isso, né? Uma vez que você tenha a prevenção contra pulga e contra carrapato, você acaba tendo também uma diminuição no risco de transmissão dessas doenças. Então, isso é uma coisa legal da gente comentar, porque vai muito além da prevenção e do tratamento para esses parasitas, né? Então, a gente trabalha muito junto, né? A gente já tem parceria de longa data e a gente tem um trabalho muito bacana de parceria com vocês, dermatologistas, por causa disso tudo, né? Porque a gente sabe da importância do controle dos ectoparasitas para o paciente alérgico, principalmente. Então, isso era uma coisa que eu queria reforçar aqui. E além disso, assim, você comentou da orelha. Eu queria chegar aí. O paciente alérgico, né? A orelha é um departamento à parte, né? Ele é um outro compartimento aqui de toda essa confusão. Então, o paciente alérgico, né? Então, é muito comum eles terem a otite associada. E aí, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, assim, entrar um pouquinho nessa esfera. Claro que isso dá um outro episódio, né? Só de orelha. Só de otite. E a gente pode pensar nisso depois, né? Olha que coisa boa. Já quero. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é importante. As pessoas... Eu noto que, assim, uma confusão muito grande é otite é infecção de orelha, né? Como se já começasse com a infecção de orelha, quando, na verdade, ela é uma consequência de tudo aquilo que falhou em controlar, né? Fator primário, perpetuante. E eu acho que é legal a gente comentar isso, porque a gente está aqui na esfera do alérgico, e porque existem essas confusões. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, vamos pincelar só brevemente sobre isso, né? E aí a gente pensa depois de fazer um videocast só de otite, né? Olha que coisa boa. Sabe quando você fala assim, vamos falar de leishmania, e o Ronaldo começa falando de leishmania, ele vai se sentir acuado, porque ele está na minha frente, que eu estudo muito mais leishmania com ele do que ele. Na hora de falar de orelha, eu diria que é o vice-versa, entendeu? É assim, mas tipo, se você quiser falar de leishmania, fique à vontade. É tipo, na hora que você para e fala, eu vou falar de orelha, o Ronaldo tá aqui na minha frente, tipo, ele que tem que falar de orelha, que ele é o cara das orelhas. Vai mas lá, assim... Vai lá, Ronaldo, não tenho a menor dúvida disso, mas eu vou só tecer um único comentário. Orelha é tão caso à parte que até o que a gente usa para controlar os atópicos não serve para controlar as orelhas. De tão caso à parte que a orelha é. Então, assim, realmente é um mundo completamente... E que sobra para o dermato, né? Acaba que sobra para a gente também. Tem pele. E durante muito tempo, eu acho que isso é uma coisa que você acaba... se distanciando daquilo que você tem pouco conhecimento. Eu odiava tratar a orelha. Você fala assim, não é possível. Porque parece que não tem fim, de fato não tem. Porque a doença que causa a otite não tem fim. Porque não tem fim na pele também, né? Então, é de fato um caso à parte, mas e aí, tio? E aí? Então, eu acho que... Então, vamos lá. O mundo é seu. Acho que o primeiro ponto importante, eu diria que para ser bem resumida a história, né? O primeiro ponto importante é que de 75% a 80% das otites estão relacionadas a pacientes alérgicos. Quando você vê, tem uma aula da Romeica que ela fala de pseudomonas, quando você vê a pseudomonas, né, que é o extremo ruim da otite,
muitas delas são de pacientes alérgicos crônicos. Então a gente vai chegar em quase 90%. Crônico resistente. Então, assim, o primeiro ponto importante é que otite, eu sempre falo isso para o cliente, né? Blefarite, artrite, foliculite, otite. Não necessariamente é infeccioso. Acho que você colocou muito bem, tá? Isto posto, então, o primeiro ponto, a maioria dos pacientes são alérgicos. Segundo ponto, eles vão precisar de um tratamento para sempre. Terceiro ponto, tanto a empresa que sempre buscou produtos que tenham antifúngico, antibiótico, anti-inflamatório. Só que se não é um processo infeccioso, por que a gente precisa do antifúngico e do antibiótico? Tanto a empresa buscou tratar e dar menos trabalho para o dono do cão, que todos os produtos para a orelha têm um erro de projeto, porque a otite do cachorro alérgico não é só no canudo lá para dentro, eles inflamam muito aqui fora. Pavilhão. E a maioria dos produtos hoje tem biquinhos para você aplicar dentro, aplicar uma vez só, que ajuda demais a gente, mas a gente precisa também aplicar no pavilhão, né? Então a gente precisa de produtos que tenham corticoide, né? E eu falo isso sempre. E se não for corticoide, o que eu posso usar na orelha? Corticoide. E só. E que não tenham antifúngico, que não tenham antibiótico, né? Nesse sentido, falando, por exemplo, de Neptro, o Neptro é uma ótima escolha porque ele não tem um antibiótico tão potente assim. E eu vejo as pessoas usando muita quinolona na orelha. E a quinolona não é para o cara alérgico. A quinolona seria para quando essa alergia, a exemplo da pele, sofre um processo de disbiose e aí vem uma bactéria ou vem uma malacésia, né? A quinolona entra quando você não conseguiu controlar Exatamente. a alergia, que na verdade isso significa que você falhou no projeto inicial. Exatamente. Aí a quinolona ou tobramicina, que é a aminoglicoside, mas assim, a gente não usa para essa é depois da quinolona. Essa é depois. Essa é fim de linha. Mas as pessoas, é uma judiação, porque a gente vê as pessoas usando a quinolona como primeira opção. Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que tá na hora da gente... Por exemplo, a gente sempre fala isso. Se a gente tivesse um Neptra só com corticoide... Perfeito. A gente também quer. Entendeu? Perfeito. Mas, e aí eu acho porque, na verdade, qual seria a ciência? Você usa o Neptra, que não é só com corticoide, para controlar a infecção que veio junto da inflamação. Só que aí a infecção foi embora, a orelha melhorou, mas aí você para de usar. O que acontece? A infecção volta. Então, a hora de usar o Neptra é essa, e depois você tem que usar o Neptra só com corticoide. Na verdade, que não existe. Você faz a citologia pareada, né? Vê depois. Eliminou, tem célula inflamatória, segue só com corticoide. Exatamente. Às vezes nem tem, mas tem uma vermelhidão. Porque aí ele precisa da tal da terapia proativa, que é você manter essa orelha desinflamada. Porque além de ser um mundo particular, ela também é um órgão que pode se perder. Porque se a orelha estenosar, você vai ter que acabar em cirurgia. E as cirurgias são sempre uma grande tragédia, né? Não tem cirurgia que não dá complicação de orelha. Então, assim, é um campo, como a Romeica disse, é um mundo à parte, mas que faz parte do nosso paciente alérgico e que aquela história, oclacitinib, ciclosporina, locvetimab, não controla a otite. A otite precisa do seu controle particular, né? Então, eu acho que todos nós, a gente trata a orelha para sempre. Sim. Eu até falo com delicadeza pro dono do cão, assim, quando ele morrer, você enterra ele com um remedinho pra ele não ter otite no Isso céu, é uma coisa que é difícil de entrar na cabeça do tutor, mas é difícil de entrar na cabeça do veterinário também. Do veterinário. Então imagina, se é uma coisa difícil de entrar na cabeça de quem é técnico, imagina na cabeça de quem é leigo. E uma coisa que eu tenho usado muito, que me ajuda a melhorar a adesão ao tratamento, porque não tenha dúvida que a gente prescrevendo, o cara vai usando, a orelha tá bem, chega uma hora que ele para de usar. Mas uma coisa que tem me ajudado é o caminho de falar o reativo que tá ruim precisa ficar bom. E o que tá bom precisa se manter bom. Para tudo isso precisa ter remédio. Você não vai manter uma orelha boa sem remédio. De um cão alérgico. Sim. Não mesmo vai. que ele esteja com o corpo controlado. Não vai. E aí eu tenho agora uma pergunta para os dois, porque os dois são os caras, né, da otite. Para mim, enfim. Por que? Então, assim, eu acho que nem sei se a gente vai ter uma resposta para isso. Certamente que não, Rita. Uma pergunta vindo de você. Não sei. Eles são os caras da otite. Não, é uma dúvida, é uma coisa que eu me... Por que otite é tão difícil de controlar no alérgico? Você pega aquele cara
aquele cachorro alérgico dos 1000 demônios, você conseguiu controlar, a pele tá lindinha, mas aquela otite fica voltando. Por que é tão mais difícil? Por que a gente fala, a gente até brinca, o classitinib não conversa com a orelha. O Lockvetimab não conversa com... Por quê? Qual é o motivo para isso? Será que é o microclima? Será que é a microbiota então, que tá ali? Eu iria por esse caminho. Não sei, eu também não tenho. Eu acho que é porque é um órgão mais, entre aspas, abafado, né? Ele tem a particularidade que ele tem mais glândulas do que a pele, né? Então tem a glândula ceruminosa que não tem. Então eu acho que ele fica mais abafado, né? Agora, uma coisa que também que eu sempre questionei, a gente se questionou sempre, a gente já conversou sobre isso, é por que alguns animais mantêm pododermatite também? Por que alguns animais mantêm prurido em genital? Eu acho que é porque... Será que é porque tem mais terminação nervosa, ele se incomoda mais? Mas não é só ele se incomodar, porque a orelha de fato segue inflamando. Então, será que tem mais receptores para o quê? A pata é mais eritematosa. Então. Você olha, você vira região ventral da pata, você então, vê. porque quando você pensa, tem mais terminação nervosa, ele coça mais. Mas aí então ela não deveria estar tão lesa... eritematosa, tão edemaciada. Mas a hora que eu leso, vamos imaginar, tem mais terminação... Olha os papos, né? Vamos lá, Você tem mais terminação nervosa, eu vou coçar mais por isso. Você lesiona mais. Eu lesiono mais o epitélio, ele vai inflamar mais, porque o epitélio de repente, Será que mas eu acho que da orelha é microclima. Agora, porque aqui a orelha também, é lá será que também dentro, não é microbiota né? também? Eu não sei, eu tô fazendo uma pergunta. Eu acho que o da orelha eu iria por esse caminho, porque assim, você tendo a desbiose, se você não consegue controlar a inflamação, aí talvez a primeira pergunta é por quê? Porque é mais abafado? Porque o epitélio é diferenciado? Porque ela já está lesada, né? Porque quantos animais a gente já não pega que já tem um certo grau de estenose e tal, quer dizer, aquela dinâmica do órgão já está comprometida. É que nem você pegar uma córnea seca que já está pigmentada. Você pode brecar, mas reverter você não reverte mais. Então, será que isso leva a ter mais desbiose e aí, por consequência, mais prurido, blá, blá, blá? Por que os sistêmicos não funcionam lá, né? Por que você dá uma ciclosporina que às vezes deixa o bicho branquinho? Porque a microbiota tá ali. Porque, na verdade, principalmente bactéria, malacésia também. Essa é a rainha da malacésia também. A melhor aula de malacesiose que eu assisti na minha vida foi uma aula da professora Romeica, mas tudo bem. É verdade. Sem modéstia aqui, que a gente conhece. Esses micro-organismos também são capazes de induzir, né, o processo inflamatório, o processo alérgico, sei lá, eu acho que parece que está correndo atrás do rabo. E aí isso que eles falam, isso eu também aprendi com eles, é esse tratamento de manutenção, tratamento contínuo dessa orelha. E é interessante, porque quando eu faço o corticoide, o Ronaldo fala isso, se você não pode usar o corticoide, o que eu uso? É o corticoide. Já tentei usar tudo. O resto até benzer, até rei, que eu já tentei fazer, não dá certo, é corticoide. E esse corticoide, a hora que eu desinflamo, eu também controlo essa desbiose. Sim. Né? E aí, assim, as pessoas falam, mas será que eu não tenho que usar um antibiótico também para... Não, às vezes só de você fazer, acho eu. Sim, né? eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Mas isso que você comentou, é difícil até para o técnico entender que a orelha é tratamento ad eternum. É vitalício, não tem jeito, o contrato não tem fim. Outro ponto muito difícil é o dono do cão entender por que é o dermato que tem que cuidar disso. Também. Porque ele volta no seu consultório e fala, doutor, a pele tá ótima. Ele só teve otite, a semana passada eu levei no veterinário. Exatamente. Como se você não fosse veterinário, exatamente. Como se você não fosse sua área. Aí você fala, e o que ele fez? Aí você fala, tá bom, às vezes ele usou uma tobramicina. Ela fala, tá bom, quando acabar a gente troca, tá? Porque agora já comprou. O que eu percebo é que eu não sei, me corrijam se vocês compartilhem, se vocês tiverem experiências diferentes. O que eu percebo que quando o veterinário dá orientação para o tutor, fala, dona Maria, é o seguinte, é tratamento para toda a vida, que nem o Neptra. A gente tem o Neptra, só uma dose. Eles acham que é uma dose para a vida. E, na verdade, é uma dose para o tratamento. Vamos considerar, um tratamento de otite. Você fez quanto tempo? Ciclo. Um ciclo. Quanto tempo dura? Vamos pensar numa otite tranquila aqui, mais tranquila. 10 dias? 10 dias, vai. Quantas aplicações nesses 10 dias você já não fez, considerando limpeza e múltiplas aplicações? Então, esse é o tratamento. Então, o Neptra, quando a gente fala é só uma dose, não é para vida, é a dose para aquela situação. Não, gente, mas vocês falaram que era só uma dose, agora eu vou ter que reaplicar, mas o seu cão é atópico. O Neptra não cura atopia. Então é um marketing. Ele é um aliado
do animal atópico, mas o tratamento... Então, o que eu vejo... É porque é só uma quando dose para aquilo. Para aquele tratamento. E depois tem que fazer a manutenção. Exatamente. E aí o que eu percebo é que assim, quando o veterinário consegue trazer o tutor como um aliado, fala, olha, é o primeiro tratamento de muitos, ou a gente vai continuar o tratamento e vai ter que fazer a manutenção, esse tutor ele já vem com uma outra concepção, eu acho que já facilita um pouco essa abordagem. Agora, quando o veterinário também tem essa dificuldade, sim, aí a gente bem difícil. Assim, isso é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que tem mudado, porque a gente já viveu a época que o veterinário tem que fazer uma injeção para resolver todo o problema sem fazer nenhum exame, porque ele tem que olhar para o animal e saber o que ele tem. Isso é uma coisa que tem caído cada vez mais por terra, graças a Deus. Mas, que é o milagre, né? Fazer o que é muito rápido acontecer. Mas a adesão à terapia e explicar é uma coisa difícil para todo mundo, e parece que a gente está em diferentes regiões, mas a gente tem a mesma dificuldade. Dores, né? As dores são parecidas, São né? parecidas, porque parece que o cliente não entende. O Ronaldo fala muito isso em palestra, fica engraçado até. Ele não entende o diagnóstico da dermatite atópica. Não, o que ele tem é dermatite atópica. O que é isso? Não, aí tá, tudo bem, daqui a pouco eu volto. Nossa, doutor, mas a gente já está aqui há tanto tempo, a gente não sabe o que ele tem ainda, né? Você fala, não, mas como, não sabe? A gente sabe, a gente só não sabe a cura ainda. Hoje, dependendo do perfil do tutor, quando eu fecho o diagnóstico de dermatite atópica, na receita dele, que seja que eu prescreva o clacitinib, por exemplo, no rodapé eu coloco, hoje, após a resposta evidente à dieta de exclusão, firmamos o diagnóstico em dermatite atópica. Aí eu tenho um QR Code para dermatite atópica, que já está na mão dele. Fala, agora se eu tiver dúvida, só assiste lá de novo. Mas eu escrevo, porque às vezes o cara fala, mas tanto tempo que eu venho aqui, não sabe o que ele tem. Cadê Ninguém sabe o que mas direto. Ou quando ele vem e fala, o que o seu cachorro tem? Quando eu vou começar do zero, eu falo, então tá bom, vou começar do zero, você me conheceu hoje, você não sabe que eu sou veterinário. Nós estamos aí num grupo de amigos. O que o seu cachorro tem? E ele fala, nunca ninguém me disse. Ou ele fala, alergia a tudo. Alergia a tudo. Atópica, tudo. Eu atendi uma menina, eu acho ela muito linda. Ela tem um cavalier. E ela chegou no consultório e falou, eu vim ouvir uma segunda opinião. Eu falei, mas qual que é o diagnóstico? Ela falou, dermatite atópica. Eu falei, nossa. Falou, ela já fez a dieta de exclusão, mas fez com o quê? E a menina explicou. Eu falei, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Né? E assim, tipo, você olhava, não tinha 18. A menina novinha. Ela começou a falar e começou. Porque ela tem também. Eu falei, aí eu não aguentei, né? Eu falei, você é atópica? Ela falou, sou. Nossa, eu entendo tudo, eu estudo um monte. Então Eu falei, é por isso que ela sabia. Mas a menina sabia tudo. Eu falei, o que você usa? Ela é um inibidor de Janus quinase. Eu falei, nossa senhora! A menina vai dar aula, então talvez quando a gente tem essas associações sem dúvida. na mesma casa facilita a nossa explicação. É muito mais fácil quando tem um proprietário com rinite. Isso. Ele fala, eu tenho. Eu falei, então, você não está num ambiente que você entra no outro lugar e de repente você começa a espirrar assim, o seu cachorro vai de repente começar a coçar. É isso aí. É isso aí. E eu gosto de falar uma coisa também, que dermatite atópica, otite tem vida própria. Então, assim, quando você fala, eles falam, parece também que é tudo muito bonitinho, né? Os dois falando. Passa lá o Neptra na orelha e depois você vai ter que fazer uma manutenção. Parece que nunca mais ele vai entrar em crise. Mas vai. E às vezes ele faz vai tudo entrar certo em e crise. entra, né? Sim. Né? Por mais que a pessoa esteja fazendo tudo certinho, aplicando, fazendo a terapia proativa gente, é inevitável, ele é um alérgico. Ele vai entrar em crise em algum momento. Ele vai fazer de novo uma otite, que você vai ter que retratar. E aí entra bem o que você falou. É o tratamento ali do momento. Não é que fiz uma aplicação do Neptra, nunca mais na vida. E nos últimos levantamentos, e aí vem de encontro a tudo que a gente conversou, nos últimos levantamentos americanos da percepção dos donos de cães às especialidades. O dermatologista é considerado o menos inteligente de todos. E ele é boring. Ele é chato. Por quê? Porque a gente pergunta todas as vezes a mesma coisa. Mas como é que você fez? Porque vocês mandam a gente fazer dieta de eliminar. Por que ele é o menos inteligente de todos? Porque ele não resolve. Ele nunca fica curado. O cirurgião triste, é genial. né? O cachorro rompeu o ligamento, ele vai lá.
Entendeu? Ele opera, e o resolveu. raciocínio clínico do cirurgião é muito elaborado. O que deve ser isso? Fratura. Faz um raio-x, o que é fratura? Fratura. Olha, que diagnóstico elaborado. A gente nunca sabe o que o cachorro tem. Entendeu? Então ele deixa a gente meio burrão. Fala, pô, mas faz um ano que eu venho na sua clínica, o meu cachorro tá com otite ainda. Ronaldo. Esse patamar da tua carreira profissional, você tem que passar por isso, não é mole. Não né? é? Gente, muito bom. A gente encerra aqui com dorzinha no coração, porque se deixar, a gente fala tanto que a gente passaria o dia aqui. Mas uma próxima vez a gente pode fazer isso. A gente traz um cooler de cerveja, um petisquinho. Pode fazer na umas praia, porções. Elanco Pode na fazer praia. Elanco on the beach. O Ronaldo pode convidar a gente para ir lá na casa de praia. A gente grava um vídeo Pra de GQI, lá. né? GQI. É isso aí. É melhor Mas Natal. eu acho não é que eu melhor prefiro Natal. Não é eu melhor também. Natal? A casa de veraneio da Romênia. É uma pena que eu sou voto vencido, mas eu prefiro o GQI. É voto vencido. Não, você nem Você nem nem votou na eu votação, prefiro você viu? Natal, não desfazendo da sua justiça. Pessoal, ó, claro. próximo videocast Mas- lá em Natal. Lá em Natal. Vamos trabalhar essa ideia aí. Boa, boa. Pessoal, olha, eu quero agradecer a presença de vocês terem Ai, uma aceito e delícia. embarcar nessa aventura aqui com a gente desde o Advisory Board da Seresto. Foi muito bom. É sempre muito bom estar com vocês, eu sempre digo isso e a gente sempre supera as expectativas com vocês. Então eu agradeço aqui os nossos 3 R's da dermatologia. Nossos queridos, a gente faz as coisas juntos e é sempre tão bom, né? E eu quero lembrar a todo mundo que está assistindo que a gente tem o nosso canal no Spotify, que é o Movimento Elanco. Esse canal a gente tem uma série de temas diversos, desde temas mais técnicos, que aborda osteoartrite, otite, uma série de temas muito interessantes, e temas fora da veterinária, fora da área técnica aí, que a gente fala sobre arquitetura estratégica e até meditação. Tá bem legal. Dei um pulinho lá, chama Movimento Elanco. Esse episódio a gente vai ter ele na íntegra no YouTube, mas a gente vai ter os cortes também e ele também vai estar presente lá no nosso canal do Spotify. Então, obrigada a todos vocês, obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente e até a próxima.